E aí, galera, tudo beleza? Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o som? Como é que tá a imagem aí pra vocês? Olha lá se eu chamei todo mundo. Já foi. Beleza? Cira já tá aparecendo aqui pelo chat. E aí, galera, estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Como é que tá o som? Som normal? Beleza, Adriana? Normal aí pra vocês? Perfeito. Deixa eu testar só aqui. Boa noite, Adriana. Deixa eu só testar aqui, ver se eu chamei todo mundo. Pra gente já começar, tá? Que a gente hoje tem muito conteúdo. A gente vai estar com o professor Tudão. Daqui a pouquinho ele já entra. Ver a galera aqui se foi tudo certo. Edson tá por aí também, perto. Tá aqui. Certo, já mandei. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza. Boa noite, Celso. E aí, galerinha, tudo tranquilo? Galera, a gente vai começar, tá? A gente vai começar aqui a brincadeira. Pra a gente ganhar tempo, que a gente tem muita coisa pra conversar hoje, tá? Galera que chegar depois vai ver na gravação. Pra gente ver como é que funciona isso. Tranquilo? Vamos começar aqui. Deixa eu olhar se no Instagram foi. Só pra gente começar mesmo. No Instagram acho que foi. Edson, boa noite, Edson. Perfeito, perfeito, tudo certo. Vamos começar a brincadeira agora, tá? Vai ficar salvo no YouTube? Berto, ainda tô pensando ainda, Berto. Daqui pro final a gente decide, tá? Mas pelo menos essa semana você vai ter acesso às aulas aqui, tá? Vamos lá, galera. Seguinte, deixa eu explicar a vocês o que vai acontecer hoje e a gente já vai botar a mão na massa aqui pra brincar. Galera, pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Joselito Macedo e eu vou falar aqui sobre milhas aéreas. Só que hoje tem uma coisa bem legal. Hoje eu trouxe uma pessoa aqui que ele entende um pouquinho só um pouquinho, para mostrar a vocês sobre o imposto de renda para milho. O cara é especialista, o cara sabe muito e vai tirar muita dúvida legal da gente aqui. Então, para você que está investindo em milhas aéreas, já investiu o ano passado, né, 2021, e quer declarar no seu imposto de renda, hoje a gente vai te responder várias perguntas. A gente não, né? O professor Tudão, que vai estar comigo aqui, vai responder várias perguntas relacionadas a esse tema para te ajudar a não ter aí um possível problema com a receita ou até uma dor de cabeça que você pode evitar. Então é muito importante que você fique comigo aqui nessa live até o final e dá like aí e dá um joinha, porque vocês não sabem o esforço que foi do professor Tudão para estar com a gente aqui hoje. Então, mete like aí, tá? Vou chamar ele aqui agora para a gente começar a conversar um pouquinho. O cara que entende demais. E aí, professor Tudão? Dá um oi pra gente aí, só pra gente testar o som. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Deu certo, Joselito? Beleza, Tá me pra mim tá ouvindo? ok. Galera, o som do professor Tudão tá ok pra vocês aí? Dá uma resposta aí pra gente, pessoal, porque a gente depende de vocês. É. Se não tiver vocês aqui com a gente, a live vai ficar salva lá. O Luciano está perguntando. O povo fica Ok, desesperado, o tá povo quer ok. Ah, informação. O importante é o seguinte, gente, já declararam seu imposto de renda? Ainda não? Então vamos correr. Vamos fazer direitinho, né? Que é o mais importante. Boa noite, beleza. pessoal. Eu não sei ainda se o meu som tá bom. Tá ótimo. A Cira falou. Então, boa noite, pessoal. É um prazer poder estar aqui com vocês. É um prazer, Joselito. Joselito é um amigo muito legal, que a gente tem aqui uma, uma, uma parceria, né? Não somente uma parceria em termos de negócio, mas sim uma parceria de amizade mesmo. E é uma alegria poder ter aqui a possibilidade de estar falando com os alunos do Joselito. E também com os meus alunos que eu convidei aí. Quem quiser estar aqui com a gente, vai estar com a gente também. Bom, hoje a gente quer fazer um trabalho especial. Joselito, eu sempre peço para o Joselito, eu quero ver as dúvidas escabrosas da galera, aquela coisa que ele não sabe onde resolver, aquela coisa que o contador dele está com dificuldade de entender, ele não consegue entender o linguajar do milheiro, e isso também a gente tem que entender, que os contadores não necessariamente estão preparados para poder entender o linguajar do milheiro. Eu me apresento para você, eu tenho 24 anos de carreira fiscal, eu sou fiscal do Estado aqui de São Paulo.
Aí você vai falar, você está relacionado com ICMS, mas eu sou professor de tributário, formado e pós-graduado em tributário, a esses também 24 anos. Então, na verdade, antes disso, eu era militar da Marinha do Brasil, então eu gosto de ver as coisas corretas, mas gosto também de fazer com que você, a princípio, só pague aquilo que é necessário. Aquilo que é desnecessário, ou aquilo que, a princípio, é acima do necessário, não é nem direito do Estado de receber. Né? O Estado não pode se locupletar, que a gente fala isso, né? O Estado não pode receber aquilo que não é dele. Ele tem que devolver para você. Então, a gente precisa deixar claro para o futuro milheiro, ou para aquele milheiro que já está há muito tempo de casa, que a gente tem que fazer assim o que é necessário somente, mas às vezes até o necessário precisa de todo cuidado. Então a gente veio aqui para ajudar o pessoal e eu gostaria de tirar dúvidas da galera e aí a gente veio aqui também para fazer isso com vocês. Mas eu deixo com o Joselito para o Joselito aí ir começando aí a nossa conversa. Beleza, Tudão. A gente que agradece desde já você estar aqui conosco, né? Desde o ano passado que você vem trazendo algumas lives aí, o pessoal gosta muito das dúvidas que você tira. Porque, assim, o legal, galera, é que eu tô trazendo aqui uma pessoa que ela conhece os dois lados. Ela conhece o mercado de milhas aéreas muito bem e também conhece a parte de tributação. Então fica muito mais simples dele tirar nossas dúvidas, até porque ele também vai declarar as milhas dele. Então é legal disso aí que ele vai dizer por experiência própria e vai ajudar. Porque, tipo, como eu sempre falo com meus alunos, eu sei como é que eu compro produto com desconto, eu sei conseguir lucrar com milhas aéreas, mas quando chega para a parte da tributação, eu corro para conversar com o professor Tudão, que é aquela coisa, né? Tem que ter cada especialista na sua área, então eu procuro sempre ele para ele me ajudar. E hoje eu mandei um monte de dúvida, a galera lá da comunidade já postou as dúvidas para mim, que eu solicitei acho que antes de ontem, e eu já separei tudo e mandei para ele. E ele vai começar agora já tirando essas dúvidas, tá? E depois a gente vai conversando com vocês. Da mesma forma, ele vai tirar as dúvidas que tá lá. E se vocês têm dúvidas para mandar aí, vão mandando no chat também, que eu vou anotando e depois eu repasso para ele. E a gente vai conversar aqui para tirar todas essas dúvidas, tá? Professor Tudão, pode começar a brincadeira aí. Galera, não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha e tá aí, ó, professor Tudão, o Instagram dele, para vocês seguir ele também, tá? Porque ele tira muita dúvida. O que não conseguir resolver aqui na live com a gente aqui, procura o professor Tudão no Instagram, que ele vai ajudar vocês lá também, tá? Professor Tudão, manda ver aí. Valeu, Joselito. Eu estava me apresentando, mas eu tenho esse lado de professor, né? Então, na verdade, se você vê alguma didática aqui, ou uma vontade de ensinar, isso faz parte aí do meu DNA. Então, além de, a princípio, ser um fiscal, além de, a princípio, ser um contador, além de, a princípio, ser formação em advogado, sou advogado, eu também, a princípio, gosto de dar aulas. Então, acabo trazendo essa boa expertise para você aqui e é uma alegria poder estar conversando com você. Primeira coisa que eu vejo que é uma preocupação que, a princípio, é como o Joselito falou, a gente tem que ter um especialista para nos ajudar naquela situação que a gente não tem como ficar dominando aquela situação, não é o momento para a gente está preocupado em quê? Em ganhar dinheiro, né? Em empreender, em, a princípio, ter as milhas como uma atividade secundária e, de repente, transformá-la em uma atividade principal. Então, para você que está nesse pensamento, você tem que, a princípio, pensar, olha, em qualquer lugar do mundo que você estivesse fazendo isso, você teria tributação. A tributação ela vai pegar um pedaço daquilo que, a princípio, você está gerando de rendimento. Então, eu me preocupo, eu vou colocar na telinha aí, já de cara, eu me preocupo com isso. Ó. São as 3 coisinhas, bem simples, bem resumidinho, para você poder entender. 3 situações distintas que uma pessoa está aparecendo para vocês? Sim, Tudão, pode avançar. Legal, eu acabei de ver aqui. Então, 3 situações distintas que nós temos. Quais são elas? Você vai ter agora, até o dia 29 de abril de 2022, é sempre assim, tá, galera? É sempre até o último dia útil do mês de abril, salvo exceções que aconteceu agora na pandemia, né? Onde nós temos uma postergação. Mas, em regra, né, a gente tem até o último dia útil. Então, lembra, dia útil, apesar do nosso mês de abril ter 30 dias, nós só vamos poder entregar a declaração de imposto de renda até o dia 29, não vai pular para dia 1º de maio. Então, a sua declaração de imposto de renda esse ano é 29 de abril. Tudo bem? Aí você vai entregar o quê? O que você declara na sua declaração de imposto de renda? Está lá. O meu imposto de renda é pessoa física. Você declara toda a sua renda e todos os seus proventos auferidos no ano anterior. Gente, imposto de renda é um tributo mundial. Qualquer país do mundo que você tivesse, você ia tributar a renda. Tá? Alguns países tributam a renda a 40%, outros países tributam a 27,5%, como é o Brasil. Outros tributam a 12% e outros são considerados paraísos fiscais. Mas, independente disso, você vai ter a tua renda tributada. E o que é renda? Tudo aquilo que é fruto do seu capital, ou seja,
Quando você bota um dinheiro para poder render na poupança, isso, ou numa aplicação financeira, ou investindo, ou na bolsa de valores, ou em títulos, ou em criptomoedas, tudo isso, para nós, é o fruto do seu capital. É o seu capital gerando mais capital. Então, isso é uma renda. Isso é tributado. Então, toda aplicação financeira, você sabe que você tem que tributar. Toda a criptomoeda, quando você ganha algum dinheiro, tem que ter. Pelo contrário, criptomoeda aqui, nem vou falar aqui, não vou entrar em criptomoeda aqui com o Joselito, com vocês aqui, que a gente está com outro foco. Mas criptomoeda tem uma instrução normativa da Receita Federal que obriga você a informar tudão, inclusive operações que você não tenha lucro. E isso foi há pouco tempo atrás. Eu estou vendo aqui na frente a Receita Federal começar a chamar o pessoal e falar por que vocês não declararam as criptomoedas. Então, mas tudo bem, a gente para aqui e vamos voltar. Eu preciso que você entenda que a renda é tudo aquilo que vem do seu capital. Ou tudo aquilo que vem do seu trabalho. Ah, eu sou um profissional liberal, então você recebe lá um honorário, ou você recebe lá um determinado valor. Esse valor é tributado pela renda. Né? Ah, professor, eu recebo de um empregador, e o empregador já, a princípio, retira na fonte, é sempre assim, toda vez que uma pessoa jurídica paga uma pessoa física, você tem uma retenção na fonte, ou seja, a pessoa jurídica é obrigada pela União a fazer a retenção na fonte, você nem vê a cor do dinheiro, já é descontado do seu salário, entendeu? Então, é assim que funciona. No caso das milhas, que é o que a gente vai entrar, né? Eu tenho essa situação, milhas para mim, né? Milhas. Ganhei milhas. Alguém chega para mim, ó, Wilson, eu ganhei milhas. Você ganhou dinheiro. Que milhas são recursos. Ah, eu ganhei milhas, eu tenho que declarar? Começa a fazer. Veja, eu vou falar uma coisa para você muito interessante. Como que você vai justificar, por exemplo, vamos imaginar uma situação esdrúxula, né? Vamos imaginar, mas que não é esdrúxula, por exemplo, o Joselito, ou para um cara que a princípio está mexendo há bastante tempo com milhas. Eu tenho 1 milhão em milhas, 1 milhão de milhas aéreas. 1 milhão de milhas aéreas é um bom número, não é verdade? 1 milhão de milhas aéreas são 1.000 milheiros. Um milheiro custa R$ 20 em média? Então, estamos falando de R$ 20.000. Ué, você declara o seu carro, por exemplo, que custa R$ 20.000. Por que você não vai declarar R$ 20.000 em milhas? Você quer que a Receita Federal entenda que esse dinheiro, por exemplo, quando você vender essas milhas e virar alguma coisa, que ela entenda que isso é um salário que você, a princípio, recebeu por fora? Se você pode declarar isso como isento? Entenda, eu vejo assim que as pessoas, por não conhecerem o que é o imposto sobre a renda, elas entendem, não, milhas aéreas eu não toco, até R$ 35.000 eu não vou falar para ninguém, eu não vou declarar, não vou fazer nada. Sim, mas você vai começar a movimentar o teu cartão, a Receita Federal vai obter os dados do teu cartão, vai ver essa movimentação, você comprando ponto, vendendo ponto. Isso sem falar na confusão patrimonial. Você compra no seu cartão, mas é na conta da sua esposa, na conta da sua filha, na conta da sua mãe, e aquilo vira uma baita de uma confusão, e eu vejo muita gente fazendo confusão com isso. E depois a Receita vai chamar você lá, por que você tem esse tudo de movimento? Aí você vai ter que explicar uma coisa que já poderia estar na sua declaração. E se eles não aceitarem a sua justificativa, você vai levar uma multa, uma autuação à toa, porque aquilo, a princípio, seria uma operação isenta. Mas a gente vai falar sobre isso. A outra situação está na telinha aí. 3 situações distintas, eu falei. Eu quero resumir as 3, só para você poder entrar no nosso assunto. Esse é o assunto de hoje. Ganho de capital. O que é ganho de capital? Como eu falei para você, a renda ou vem do seu capital, que são as suas aplicações financeiras, os seus bens. Se você vender um imóvel, por exemplo, com lucro, isso gera um ganho de capital. É como se você tivesse um capital e, por você vender com lucro, você vendeu por esse valor. Ele custou esse para você, você vendeu por esse. Esse plus, esse algo a mais aí é o ganho. E esse ganho de capital é tributado no Brasil a 15%. Então, na verdade, a gente tem um imposto de renda sobre esse ganho de capital. É uma forma de valorizar o teu patrimônio. Então, essa forma de valorização também é tributada no nosso Brasil, em outros países também. E o que acontece? Como é que eu declaro o meu ganho de capital? Diferentemente da declaração de imposto de renda, então as pessoas elas confundem. O ganho de capital precisa ser declarado? Ou a declaração de imposto de renda não é a mesma coisa que a declaração do ganho de capital? São coisas distintas, são obrigações distintas, são coisas diferentes. Tudo bem, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato aqui. O Lucas está falando. Se conseguir falar mais sobre a consulta tributária. Lucas, eu estou de olho em você, você é meu aluno, pode deixar. Fica aí, meu querido, que nós vamos até a tua dúvida. Pode deixar. Meu aluno também vai ser abençoado aqui. A gente abençoa todo mundo, é tudão. Por isso, meu apelido. Então, o que acontece?
No ganho de capital, veja lá, você tem o quê? Você tem lá um determinado valor em milhas que você vai vender com lucro e, a princípio, você vai obter. Professor, eu vendi, alguém vai fazer uma pergunta aí, eu vendi com prejuízo. Como assim? Eu comprei, na verdade, eu adquiri essas milhas com um determinado valor, né? E aí, a princípio, eu vendi com prejuízo. Queridos, com prejuízo, não há que se falar de ganho de capital. O nome é ganho de capital, não é prejuízo de capital. Então, quem tiver prejuízo, não tem o que falar de milhas, né? Em termos de pagamento sobre ganho de capital. Ganho de capital comprei as milhas, fiz a minha jogada na transmissão de milhas da Livelo para a Latam, para a Azul, para a Smiles. E aí, quando eu fiz isso, eu ganhei lá 100% de bônus, o valor da milha saiu a 15,75, eu vendi por 22. Esses R$ 7 que eu ganhei por cada milheiro, a princípio, multiplicado pela quantidade de milhas, aí tem que ver. Entendeu? É isso aí que a gente está falando. Então, isso, a princípio, é por isso que você está falando com uma pessoa que também é milheira, para te entender, né? Essa linguagem, de repente, que eu falei rápido aqui para você, de repente, para um contador, ele não entende nada. Meu. Eu não estou entendendo o que você está falando. Para um advogado, bulufas, não estou entendendo o que você está falando. Para o fiscal, quero dizer uma coisa para você, o fiscal não está entendendo nada também. O fiscal não está entendendo nada, mas ele vai entender quando você comprar um monte de produto lá na Magalu, comprar um celular a R$ 4.000, vender ele a 3.600 e o seu lucro está nas milhas, de R$ 1.000 por aparelho. Aí ele vai falar assim, o que esse cara está comprando tanto celular? Por que uma pessoa física compraria tanto celular? E como que ele consegue vender isso mais barato que ele compra? O cara vai achar você um louco. Mas a gente vai explicar como é que você poderia resolver situações como essa. Então, eu estou aqui te dando essa introdução, né, que parece uma aula, né, mas é uma introdução, que é justamente para você começar a pensar, então eu tenho que me preocupar agora em abril, último dia útil de abril, 29, e entregar minha declaração de imposto de renda. Eu teria que me preocupar, vê lá na telinha, o ganho de capital você preenche todo mês no GCAP. Todo mês você tem lá o programa do GCAP, ganho de capital. E o ideal fosse que você preenchesse todo mês. Aí a pergunta é, eu preencho no mês que eu compro a milha ou eu preencho no mês que eu vendo a milha? Você vai ver que o próprio GCAP já responde essa pergunta. Tem muita gente que faz essa pergunta, mas porque ainda não foi no programa. Quando você baixa o programa, você vai ver data da venda. Pensa o seguinte, pensa. Eu não quero que você só decore ou que você não entenda. Eu quero que você, se você puder, você vai entender o que eu vou falar e isso ajuda muito você a não ter mais essa dúvida nunca mais. Se alguém perguntar para você, você vai entender o que eu estou falando. Vai entender, inclusive, vai explicar para a pessoa. Gente, a tributação do imposto de renda é sobre o ganho de capital. Se é sobre aquele ganho de capital, veja, uma coisa é a sua renda oferida, outra coisa é o seu ganho de capital, que é o seu capital gerando mais capital. Então, sobre esse ganho de capital, incide imposto. E quando é que acontece o ganho de capital? É quando eu, a princípio, fiz a venda lá para a Hot Milhas, para a Max Milhas ou para outra lá, empresa, ou quando eu recebo o dinheiro e ele entra na minha conta? Essa é a dúvida. E eu digo para você, é quando você recebe dinheiro e ele entra no teu bolso. Por quê? Porque a Receita Federal, ela tem na sua legislação do imposto de renda, nós temos um regulamento enorme. O regulamento do imposto de renda é baseado num decreto, 9.580, né? Que foi agora de 2020. Então, ele é um regulamento novo, mas importante para nós. Ele era o de 1999, agora é o de 2020. E o que acontece com esse regulamento? Ele explica para nós que o regime para a pessoa física, regime de tributação, é regime de caixa. Ou seja, a pessoa física é como se fosse assim, ó, entrou no teu bolso, declara. Entrou no teu bolso, declara. Entrou no teu bolso, declara. Não é como as empresas, que o regime é de competência. O regime de competência é, fechou um contrato, mesmo que eu receba daqui a 2, 3 meses, já é considerado lucro, porque as empresas trabalham no regime de competência. Fechamento de contratos é o que é mais importante para as empresas. Quem tem empresa, por exemplo, quem está aqui ouvindo aqui a nossa live e, a princípio, vê, né, a respeito das empresas, ele vai entender isso. Mas quem não tem, né, ele, a princípio, não entende. Para ele, eu acho que é quando eu fechei. Quando eu fechei a compra, mas a Maximilian vai me entregar o dinheiro daqui a 3 meses. Quando entrou o dinheiro na tua conta, entrou o dinheiro, ali você pode declarar o seu ganho de capital. Por quê? Porque ali você vai ter um valor. Inclusive, é a única forma de declarar. Você vai lá no GCAP, você vai ver que não tem data de compra. Ele não está preocupado com quando você comprou. Veja, imagine isso num imóvel. O imóvel foi comprado há 10, 20, 30 anos atrás. Eu não estou preocupado quando eu comprei o imóvel, eu estou preocupado quando eu vendi, recebi o valor. Quando eu recebi o valor, eu vou comparar com o preço de compra e um menos o outro é o ganho de capital. Então, na idade,
É no momento da venda que nós aferimos o ganho de capital. E nós declaramos o ganho de capital. Então, por exemplo, não importa o data que você... Aliás, o interessante é você espaçar um pouco. Se você está chegando perto, nós temos uma faixa de isenção para bens de pequeno valor. O que são bens de pequeno valor, Tudão? Veja, as criptomoedas são consideradas bens de pequeno valor, as ações são consideradas bens de pequeno valor, porque elas, a princípio, são, né, pedacinhos da empresa, pedacinhos de patrimônio, que, a princípio, quando juntados, é que formam um valor mais relevante. O bem de pequeno valor, se você vendê-lo durante um determinado mês, você tem uma isenção aqui junto à esfera federal, que é a isenção de R$35 mil no caso das milhas aéreas. R$35 mil. Muita gente fala assim, você não precisa declarar imposto de renda se você não chegou nos R$35 mil. Eu já falo o contrário. Eu sou uma das pessoas no Brasil que falam o contrário. Por quê? Bom, se você não tem obrigação de fazer a sua declaração de imposto de renda, porque você ainda está na faixa de isenção, porque, a princípio, você está dispensado porque você está na faixa de isenção geral, né, que é uma faixa de isenção que é estabelecida pelo governo federal, tudo bem, isso é uma situação. Agora, se você tem que declarar já, normalmente, eu falo para você, você já recebe, por exemplo, de uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai declarar que entregou o dinheiro a você, porque se ela não declarar, é ela que vai pagar o imposto sozinha. Ela tem que declarar o que ela pagou a você. E quando ela declara, você já tem uma declaração de imposto de renda que vai ser entregue. Tudo bem? Então, você está lá, você tem a declaração de imposto de renda, o que você faz? Você vai e, a princípio, faz a sua declaração do GCAP mês a mês, tudo certinho, quando você vai recebendo, quando você foi dando entrada, quando você foi dando saída. Veja que o GCAP não é tão simples de resolver. Tem algumas empresas que, a princípio, você vai poder pegar o CPF da pessoa que, a princípio, adquiriu as suas milhas. E aí você vai declarar... O GCAP obriga que você declare para quem você vendeu. Quando você vende um carro, você não tem o CPF no documento de venda, documento único de transferência, aquilo não vai para a declaração de imposto de renda? A mesma coisa você está falando de milha. Vendeu a milha para a Max Milhas vai informar quais são os CPFs e você, se você pedir, né? Você pede lá o CPF de quem comprou as suas milhas, beleza, você declara no GCAP. Ah, não, professor, foi para a Hot Milhas. A Hot Milhas não informa, ela faz uma outra sistemática, ela mesma adquire as suas milhas para depois entregar lá para 1, 2, 3 milhas. Então, na verdade, é uma situação diferenciada. É um CNPJ que está comprando as suas milhas, e aí você vai declarar o CNPJ da Max Milhas, da Hot Milhas, para poder, a princípio, indicar aquela determinada transação. Isso é a tua preparação para quê, professor? Para você se aproveitar desses 35 mil de isenção. Eu quero dizer uma coisa para você. Não tem outra situação hoje no Brasil de isenção para a pessoa física que seja mais vantajosa que esses 35 mil. Veja, só de você falar, né, Joselito, que a pessoa está ganhando 35 mil reais e não está pagando imposto, já é algo assim sobrenatural no Brasil, né? Porque, em regra, tudo que você faz aqui, você tem a tributação. A não ser que você já passou da faixa de isenção, lá, R$2.000, já passou dos R$2.000 por mês, você já tem que pagar tributos, né? Então, o que acontece? Então, a Ivana está falando, hoje mesmo eu vi uma live dizendo que é no ato da venda e não do recebimento. Não é, porque nem é possível preencher o GCAP dessa forma. Você nem tem como fazer isso. Então, a pessoa que falou isso, desculpa, ela tem que olhar o GCAP. Ela tem que ver a legislação do imposto de renda. Desculpa, Ivana, eu não estou desfazendo, nem sei o nome da pessoa, nem precisa citar, por favor, não, né? Mas eu quero que você, a princípio, entenda que a gente está falando de acordo com a lei, entendeu? E de acordo com o regulamento do imposto de renda e de acordo com o próprio programa oferecido pela Receita Federal. Não tem outra forma. Se você... Não adianta. Eu não posso inventar outra situação. Tudo bem? Então, a segunda situação. GCAP. Como é que eu preencho? Mensalmente. Baixei ele, estou preenchendo ele mensalmente. Quando, a princípio, entrou o dinheirinho lá, eu preencho lá que houve ganho de capital. Se o valor das suas vendas naquele mês, né, o valor de venda, for acima de 35 mil, independente. Já passou... Então, vamos imaginar que você recebeu 3 vendas naquele mês. Recebeu 3 vendas. Valor de venda. Tá? 10 mil, 10 mil, 10 mil. Alguém fez esse exemplo para mim. 15, 15, 15. Deu 45 mil de vendas. Pois é, naquele mês, você não vai só declarar o GCAP. Você vai ter que recolher, mediante uma guia, né, um documento de arrecadação da Receita Federal, um DARF, você recolhe no mês seguinte aquele ganho de capital. 15% em cima de ganho de capital. Por exemplo, você fez 3 vendas. Fez uma em janeiro, fez uma em fevereiro e fez uma em março.
calhou da Maximilhas pagar tudo no mês de abril. E nessas 3 vezes você ganhou 15, 15, 15. Olha que beleza. Só que agora o problema, esses 15 mais esses 15 mais esses 15 deu 45. O que aconteceu? Ultrapassou os 35 mil, não é verdade? 45 menos 35 mil, opa, ultrapassou. E aí, ultrapassou, o que acontece? Vou ter que pagar sobre esses 15, os 15%, né? Os 15 que ultrapassaram, não, os 10 que ultrapassaram. Não, não é assim. É sobre o ganho de capital. Então, você vai me dizer qual que é o preço que você comprou essas milhas, isso vai estar informado no GCAP, que você já tem lá. Você vai me dizer qual que é o preço que você vendeu essas milhas, vamos imaginar que deu os 45, vamos imaginar que o preço de compra foi 20 mil, o preço de venda foi 45 mil. Um menos o outro é tributado pelos 15%. Tudo bem? É o ganho de capital que é tributado pelos 15%. E é interessante que é o preço de venda. Então, o preço de venda, se for 35.600 naquele mês, sobre todo o ganho de capital, você vai incidir o tributo. Não é só sobre os 600 que ultrapassou aquela faixa de 35. Não, é sobre tudo. O certo é você, a princípio, não deixar ultrapassar para fazer um bom planejamento tributário. Isso, para mim, é planejamento tributário. Me aproveitar de venda de milhas é um planejamento tributário. Né? Ah, Ivana, legal. Muito bom, muito bom. Né? Então, Ivana, depois a gente conversa lá, né, no nosso grupo. A Ivana é minha aluna. E aí ela, a princípio, provavelmente assistiu uma outra live, né? O Rafael já falou, sou contador também e realmente é no ato do recebimento. Pessoa física incide IR sempre no momento de recebimento. Exatamente. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. E a terceira situação? Então, primeira situação, eu tenho que me preocupar. Eu estou trabalhando com milhas. Eu tenho que me preocupar com o imposto de renda da pessoa física. Eu tenho que me preocupar com o ganho de capital e fazer meu planejamento em cima desses 35 mil, até eu crescer, 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 e tomara, né, que com a graça de Deus você fique tão grandão que, a princípio, você nem se esquente mais, todo mês você receba acima de 35 mil, só tem que ficar pagando aí sobre o ganho de capital. Por quê? Porque aquilo virou um negócio para você e você está muito bem. Beleza. E a terceira coisa é essa que a gente citou aqui no final, que não dá para a gente esquecer, porque vocês trouxeram essa situação nova que, a princípio, foi gerada através dos benefícios das milhas. As milhas têm diversos benefícios, e eu só resumi 3 situações aqui a respeito de tributação, que é a venda de produtos, que, a princípio, não tem nada a ver mais com imposto de renda. Veja, a venda de produtos, é claro, se você vende produtos e você tem uma empresa, você tem o lucro da empresa e sobre o lucro da empresa incide imposto de renda. Se você é MEI, você vai pagar imposto de renda. Se você é microempresa, você vai pagar imposto de renda. Se você é EPP, você vai pagar imposto de renda. Se você é lucro presumido, você vai pagar imposto de renda. Se você é lucro real, você vai pagar imposto de renda. Então, o imposto de renda, ele vai ser tributado sobre o lucro da sua empresa. E da pessoa física vai ser a tributação lá no imposto de renda da pessoa física, que você vai entregar agora no final de abril. Beleza. Mas a venda de produto tem uma outra tributação, que é uma tributação sobre consumo, que é uma tributação sobre a circulação. E muitas vezes, olha, eu vou falar para você, Joselito, desde a primeira live que a gente fez a respeito desse assunto, da primeira, eu já estou com vários casos, nenhuma de aluno, é sempre o caso do cara desesperado. Até 31 de dezembro do ano passado, eu estava com um caso na minha mesa aqui, de um camarada que tomou uma autuação, de novo, porque em 5 meses ele movimentou 30 celulares por mês, e aquilo, a princípio, apareceu para a Receita, e a Receita simplesmente já... A Receita nem comunica, tipo, previamente, para poder você se manifestar. Ela já lava o auto de infração, tipo assim, você é um contribuinte do ICMS, porque você tem a habitualidade de não comprar e vender produtos, e você não está emitindo nota fiscal. As duas coisas que a Receita vê. Você não está... A Receita do Estado, veja, ICMS é um tributo estadual, já não estou mais na Receita Federal. Eu estou no Estado, eu estou falando com pessoas, eu não falei com vocês no começo, mas eu queria saber de que estado você é, mas eu estou falando de cada um dos estados de vocês. Cada um dos estados de vocês tem uma regra especial, uma lei especial instituidora do ICMS, o imposto mais importante de cada um dos estados, que é o imposto que eu trabalho já há anos, e tenho muita facilidade de entendimento a respeito desse imposto, e leciono para o Brasil inteiro. Eu já estudei a lei do ICMS do Amazonas até a lei do ICMS do Rio Grande do Sul. Amazonas, a gente está treinando aí os futuros fiscais que vão passar no concurso, vai ser daqui a um mês. Você faz Amazonas. Então, eu estou falando para você, quanto a essa situação. Poxa, professor, então você está falando para mim que se eu comprar, né, como a gente vê aí nas lives, se eu comprar um celular e, a princípio, vou vender o celular,
eu passo a ter uma outra preocupação que eu não tinha até então, que é o problema da venda desse produto. E aí a pergunta do Lucas Martini, meu aluno que está aqui, é como que eu faço isso de uma forma regular, sem, a princípio, ser prejudicado em levar uma autoinflação como essas outras pessoas estão levando, né? Várias pessoas estão levando em vários estados. Por quê? Porque, de alguma forma, se você faz isso com uma movimentação muito grande, você entra no artigo 4º da Lei Complementar. Tem uma live sobre isso, né? Lá no meu curso, né? E tem também algum papo aqui que a gente já teve com o Joselito. Mas não dá para a gente falar tudo aqui, né, Joselito? Tem muita coisa para falar, né? Quer dizer, então a gente tenta, de alguma forma, distribuir essa informação para você. Mas entenda o seguinte: existe um artigo 4º da Lei Complementar 87/96 que fala quem é contribuinte de ICMS no Brasil. Quem é contribuinte de ICMS tem uma das duas características. Uma das duas características que eu vou falar. Ou ele tem habitualidade, ou ele tem volume. Se ele faz venda de celular todo mês, um celular por mês, a gente já entende que existe uma habitualidade. Ninguém, a princípio, vende um celular por mês que não seja um comerciante. Dá para entender isso? Ah, vendo um celular a cada 3 meses. Ah, não dá para dizer que você é comerciante, não. É uma coisa sazonal. Às vezes você gosta de vender, comprar e vender celular, mas porque, a princípio, você usa um pouco, ele já se cansa. Eu vendo um celular a cada 6 meses. Ah, você não é contribuinte do imposto. Mas um celular a cada mês, já começa. Veja, existe um critério que vai depender do fiscal de cada um dos estados, né? Existe um critério. Por exemplo, o Erilan está perguntando, professor, se eu quiser declarar agora, né? Veja, que aqui em 2022 nós vamos declarar tudo aquilo que nós fizemos em 2021. É o ano da declaração e o ano, né, base, que a gente chama o ano que você auferiu a renda. Então, o GCAP, para você, a princípio, declarar, você declara em 2021 referente ao que vai, a princípio, acontecer, né? Você faz o GCAP 2021 para a sua declaração 2022. Inclusive, tem lá a teclinha que você, quando você puxa, né, clica ali na teclinha, tudo que você informou no GCAP, todo o histórico já vai ser puxado para a sua declaração do imposto de renda. Então, na verdade, o GCAP é um instrumento favorável ao planejamento tributário, porque você já declara tudo ali, todo ano, você vai declarando, tudo bem. Esse ano o Erilan está falando aqui para mim, Tudão, eu ainda não fiz isso até agora, e eu estou agora nas vésperas. Tudo bem, mas agora a gente aprendendo, a gente vai fazer para o próximo ano, vai fazer legal, vai fazer coerente, vai fazer todo mês. Por quê? Já deixou declarado lá. Se eu sei que o programa já foi feito para ser puxado depois toda a informação, não vou ter que repetir informação de novo, eu só estou dividindo um pouco o trabalho que seria dado lá na frente. Então, Erilan, é mais nesse sentido. Realmente, hoje você pode ainda fazer a declaração. Veja, você pode, se você não ultrapassou os 35 mil, você já pode ainda fazer o que você não fez do ano passado para declarar tudo agora até abril desse ano. Tudo bem? Tudão, eu vou falar isso nas dúvidas, tá, Helena? Eu gosto de responder dúvida, amo responder a dúvida do aluno, mas é interessante que a gente também fale aqui e dê uma continuidade na terceira situação. Na venda de produto, então, a preocupação é se você é um contribuinte do ICMS. O que tem acontecido que eu tenho visto as multas no Brasil inteiro? Primeira situação. Pessoas estão vendendo seus celulares que ela arrecadou em marketplaces, com a sua pessoa física. O que acontece? Os marketplaces têm uma obrigação acessória que eles têm que mandar informações para a Receita dos Estados e para a Receita Federal. Então, de mão beijada, tudo aquilo que você vendeu no marketplace, eu vendi lá no Mercado Livre, eu vendi lá na Shopee, eu vendi em outro marketplace. O marketplace faz a propaganda para mim e eu saio vendendo meus celulares. Beleza, só que o problema qual que é? Né? O problema é que, a princípio, esses marketplaces têm que prestar essa obrigação acessória. E quando eles prestam essa obrigação acessória, ou seja, mostram para a Receita Federal isso aí, a Receita Federal abre um flag assim, tipo, esse pessoal aqui está fazendo várias vendas e não está informando. Isso chama-se para a Receita Federal omissão de receita. O Estado pensa o seguinte, rapaz, tem um contribuinte de ICMS que não está, a princípio, cadastrado. O João está vendendo muito celular e não se cadastrou. Beleza, o que eu faço? Chamo o João aqui, porque, para mim, ele é um contribuinte de ICMS. Está fazendo venda sem nota, não está pagando ICMS na circulação. Então, uma empresa, por exemplo, paga ICMS tudo certinho, faz isso aqui, mas o João não está fazendo. Chama ele aí e vai lavrar uma infração.
Então, as duas coisas que eu tenho visto mais sendo autuadas nesse tempo é falta de inscrição cadastral e, com isso, a pessoa não emite a nota fiscal, porque ela não tem inscrição no Estado, então não tem como emitir nota. Então, já está errado. Já não cumpriu a obrigação acessória, que tem que acompanhar. Toda a mercadoria que você vê circulando tem que ter nota fiscal. No Brasil inteiro, em qualquer estado que eu estiver falando, toda mercadoria tem que ter nota fiscal. Né? Exato. E o CEPAD aqui está falando, isso serve para qualquer produto, né, Tudão? Exatamente. Ah, você comprou com pontos lá, ar-condicionado. Eu vejo que tem gente que eu já tive problema, não. Já tive aluno que a princípio falou, pô, eu quero comprar ar-condicionado para entrar em licitação. Eu falei, para tudo. Se você quer comprar ar-condicionado para entrar em licitação com milhas aéreas, e você começando com pessoa física, depois tendo transferido para pessoa jurídica, tudo isso tem que estar documentado, tudo isso tem que estar correto, meu. Senão você vai entrar na licitação, como é que você vai ganhar essa licitação? Já com documentação, sem a origem correta do produto. Está errado. Tudo bem? Então, calma lá. Tem que parar um pouco para pensar que existe um imposto sobre circulação e consumo, que é o ICMS, e aí tem essa outra regulamentação. Joselito, quer dar uma parte aí? Fala alguma coisa, Joselito, senão eu falo demais. Beleza, Tudão. Galera, vocês estão vendo, né? Porque eu chamo o cara pra vir conversar com a gente. O cara entende, hein? Então, assim, só pra... que o Tudão ainda vai tirar algumas dúvidas, vai tirar as dúvidas da galera aí. Mas só abrindo um parênteses aqui, galera, provavelmente hoje a gente não vai ter tempo de entrar lá no GCAP, de a gente entrar lá no programinha do imposto de renda para mostrar na prática, tá? Por questões de tempo mesmo. Então, provavelmente a gente vai estar fazendo outra live, eu já estava até conversando com o Tudão aí, até esse fim de semana aí, para a gente complementar essa. Então, hoje ele vai tirar muitas dúvidas e depois ele vai mostrar lá na prática mesmo, pelo menos 1 ou 2 exemplos, para vocês verem como funciona. Mas, em relação a que ele está comentando aí, só um ponto que ele falou que, claro, galera, quando eu estou aqui com o professor Tudão, eu estou igual vocês aí como um aluno, aprendendo com ele também. Então, teve uma informação aí que ele já passou que provavelmente vai ajudar a galera aí. Porque, por exemplo, teve muita galera que começou agora no mercado de milhas, ou começou ano passado no mercado de milhas, e não estava preenchendo o GCAP, tá? Que é outro programa, não é o mesmo programa lá do imposto de renda, tá? É outro programinha que você pode depois importar os dados. Então, o GCAP, ele deve ser preenchido à medida que você faz as operações com milhas, que é dali que vai mostrar o ganho do capital que você tem. Então, o professor Tudão já deu uma dica legal aí, que mesmo que você não tenha preenchido o ano passado, mas se você seguir a regrinha para não receber mais do que 35 mil reais na venda, você ainda consegue preencher para justificar lá no imposto de renda. Então, isso aí eu posso até trazer com ele, a gente vai conversar depois daqui, para a gente fazer um exemplo, eu faço um exemplo com ele na prática, para vocês verem como ele ia declarar aquilo ali, tá? Tranquilo? Então, isso aí que ele tá falando pra gente, galera, é uma coisa que poucas pessoas falam, tá? Normalmente o pessoal omite muita coisa quando a gente tá falando de declaração de imposto de renda. Então, por isso mesmo que o Tudão tá com a gente aqui, que ele não esconde nada. Ele puxa a orelha mesmo se tiver que puxar e ele passa as informações mesmo, tá? Mas pode mandar ver aí, Tudão. Vai para as dúvidas aí e pode Vamos aparecer. lá. Legal. Aqui é um jogo, né? Então tem que bater a bolinha certinho. E o Joselito aqui me ajuda muito, porque o fato agora de vocês trazerem dúvidas, eu acho sensacional, porque aí a gente vai em cima daquilo que a princípio é uma dor que está acontecendo nesse momento com cada um de vocês. E eu valorizo a tua dúvida. Então eu trouxe aqui todas as que me foram passadas nesse momento, tá bom? Ó, vamos ver se você está enxergando direitinho aí. Ó. Eu já faço a declaração. Eu não vou citar o nome de ninguém, tá, gente? Porque a dúvida é importante, mas eu não preciso citar o nome de ninguém. Já faço declaração, preciso informar a compra ou venda mesmo que não haja lucro? A primeira pergunta já, inclusive, que a gente estava falando sobre isso. Por exemplo, usei para viajar ou vendi no 0 a 0 para usar o valor para pagar um empréstimo, usando assim o crédito sem juros do cartão, para bater um com juros. Olha que legal, né? Olha quanto planejamento tem nisso aqui. Né? Você, a princípio, usar as milhas aéreas para bater dívidas. Sensacional. Isso aí o Joselito ensina brilhantemente no curso dele. Ele até falou que não ia fazer jabá aqui, mas eu acho o curso do Joselito, já vi, né? Ele fala que é meu aluno, eu sou aluno dele também. Quer dizer, a gente troca figurinha. E eu quero dizer uma coisa para você. Entenda, tudo que você fizer declaração de milhas ajuda a Receita Federal, a União, a entender que é um dinheiro isento. Abaixo de 35 mil por mês, isento. Multiplica 35 por 12. Fala isso em 12 meses. Dá 6 vezes 70.
70 mil. Dá 420 mil reais isentos de imposto de renda. Então, vou falar outra coisa para você. Veja, preciso informar? Não, não precisa. Se você, a princípio, não... primeiro, não teve lucro. Não precisa. Não teve lucro, né? Comprei e vendi, não precisa. Mas, por exemplo, o que acontece em 31 de dezembro de cada ano? Nós fechamos o ano base. Nós fechamos o ano calendário. No ano seguinte, você vai declarar o que você tem. E como as empresas fazem? Pensa nas empresas. As empresas pegam e fecham. Antigamente elas faziam isso porque era necessário, porque antigamente você não tinha maquininha, não tinha leitor de código de barras, tudo você tinha que contar na mão. Imagina, uma grande loja de departamentos vendendo produtos e tendo que contar na mão cada um daqueles itens. Então elas faziam o quê? Contagem de estoque. Sabe o que você tem que fazer em 31 de dezembro? Você tem que contar o seu estoque de milhas. Por quê? Para informar que você tem aquela riqueza. Não precisa esconder, ela é isenta. Você não precisa esconder as milhas. Você tem milhas. Mostra para a Receita Federal que você tem milhas. Deixa ela lá marcadinha. E olha, eu vou falar outra coisa, hein? Se as milhas são no nome da tua esposa, bota na declaração dela. Se as milhas são no nome da tua filha, faz ela como declaração de dependente, mas deixa lá declarado aquelas milhas que, a princípio, vai ficar como sua dependente. Começa a fazer isso. Por quê? Porque está isento. É um crescimento de capital, é um crescimento da tua riqueza que não vai pagar tributo, né? Isso. O Ed está falando, né? A própria declaração de imposto de renda da pessoa física permite preencher receitas não tributáveis sem a importação de dados de ECAP. Sim, isso é verdade. Posso proceder assim? Pode, Ed. O Ed está falando, eu tenho um campo específico lá de receitas isentas e não tributáveis, eu poderia botar as minhas milhas ali. Pode, tranquilamente. Só que o que acontece com o GCAP? Estou falando de pessoas que vão começar a movimentar e, a partir de um determinado momento, elas vão ficar movimentando. Então, não é uma coisa... Veja, o GCAP é uma coisa, como é que eu posso dizer? Dinâmica. A declaração que o Ed está falando, de eu pegar e declarar lá naquele campo, é uma coisa estática. Uma coisa é uma coisa dinâmica. Eu estou comprando e vendendo milha. Eu sou um milheiro. Eu estou comprando e vendendo milha. Como é que eu faço para declarar isso? GCAP. Outra coisa eu só tenho essas milhas que eu adquiri no cartão e eu ainda não vendi, mas eu vou vender. Mas passou 31 de dezembro, o que eu faço, Tudão? Vai lá onde o Ed falou, lá na sua declaração de imposto de renda, a gente pode fazer isso também nessa aula prática, nesse dia que a gente vai estar aqui trabalhando. Vai na declaração de imposto de renda da pessoa física e vai declarar 31 de dezembro. Né? Bens ou direitos também, eu posso declarar lá em bens ou direitos. Outros. Eu tenho aqui 200 mil milhas da Smiles, 300 mil milhas da Latam, né? 400 mil milhas da TAP. Então, eu estou declarando aqui, isso é patrimônio, que vai virar patrimônio mesmo quando eu vendê-los, mas não importa. Quando que o teu carro vai virar patrimônio? Quando você vendê-lo, porque, por enquanto, ele faz parte do seu capital, mas você não está preocupado em vendê-lo. Mas o que você faz quando você vende um carro? Opa, o carro é um bem de pequeno valor. Se eu vender ele acima de 35 mil reais, eu acho que você já pode ter vendido um carro acima de 35 mil reais. Você sabe que você teria que pagar um ganho de capital se você vender mais caro do que você comprou, que não é o que acontece. Por isso que você não vê ganho de capital no carro, porque normalmente você compra um carro, por exemplo, com um ano, né? Vamos dizer, comprou um carro novo. Daqui a 3 anos o carro está mais barato. Então você não tem ganho de capital no carro. Mas é diferente da milha. A milha, para quem é milheiro, ela visa lucro, certo? E se ela visa lucro, então, a primeira pergunta, faço declaração mesmo que seja uma compra de uma milha que eu vendi 0 a 0? Não sobre lucro. Se lembra só o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Wilson, durante o ano, eu tive 100 mil milhas. Fui vender lá, né, 100 reais o milheiro, não, 20 reais o milheiro, são 100 milheiros, deu lá o valor de 2 mil reais. Né? Wilson, esses 2 mil reais não fazem nem cosquinha para a Receita Federal. Declaro isso? Não necessariamente. Por quê? Eu tenho que falar com sinceridade para você. Isso, a princípio, interfere na situação da... Não necessariamente. Não necessariamente. Se você quiser falar sobre esse movimento, você vai no GCAP e informa, porque movimenta no GCAP. Se você passou o 31 de dezembro, você tem que tirar uma foto do seu patrimônio no dia 31 de dezembro. Então, passou 31 de dezembro, lembra, o que é estático você declara em bens e direitos. Você vai declarar bens e direitos. E aí você vai informar lá, opa, tem um bem e direito, ou você vai declarar, como o Ed falou, na situação de
bens isentos ou não tributáveis, você vai declarar lá. A gente vai mostrar todas as situações. São situações possíveis. Lá no meu curso eu explico com detalhes cada uma das situações, porque é para isso. O curso é para você declarar corretamente em qualquer situação. Tem várias. Os alunos só vão aumentando a situação, porque com certeza, Joselito, tem sempre situação nova nas milhas aéreas, e por mais que você não imaginasse, aparece situação nova. Então, a primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, não faço declaração. Preciso declarar mesmo que os valores não atinjam os 35 mil em algum mês? Olha só, outra situação interessante. Na realidade, as regras de você ser obrigado a declarar estão previstas, todo ano ela é mudada. Declaração de Imposto de Renda 2022, agora que se refere ao ano base 2021, ela tem, né, as situações que foram mudadas. Então, o que acontece nessa circunstância? Se você não é obrigado a declarar, porque você está dentro da isenção do imposto, você não chegou a um mínimo, ou você não está entre as obrigações de declarar o imposto, e você ainda está com não atingindo os 35 mil, só toma um certo cuidado. Porque é o seguinte, você pode não estar atingindo 35 mil por causa de 1.000, né? Então, você estava atingindo 34. Só que, meu querido, se você já está atingindo 34, porventura, você já tem muito movimento no teu cartão de crédito. E esse movimento, você pode não declarar a sua declaração de imposto de renda, mas a Receita vai saber. Então, você tem que ter uma justificativa. Qual que é a tua justificativa para movimentar 34 mil num mês? Se você não tem renda suficiente para declarar imposto de renda. Pois é, por isso que eu estou falando para você. Declarar milhas não é um castigo. Declarar milhas é uma solução. Por quê? Porque, a princípio, você, ao declará-las, você vai ter como mostrar para a Receita. Receita, não me cobre nada. Eu estou dentro da isenção. Né? Receita, não me cobre nada. Eu estou dentro da isenção. Tudo bem? Então, por mais... Vai ser, ó... Tem algumas perguntas, aliás, a maioria das perguntas são assim, depende. Né? Essa aqui é uma pergunta que a resposta é depende. Qual é o teu caso? Ah, o teu caso eu vendi R$1.000 em milhas esse mês. E foi só isso que eu fiz no ano todo. Vendi R$2.000 de milhas esse mês. E foi só isso que eu fiz no ano todo. Tudo bem, se você já não tinha obrigação de declarar, fica tranquilo. Isso não vai ser o que vai ser oportuno. Você já está dentro de uma isenção praticamente a respeito dessa situação. Mas, Tudão, eu, a princípio, estou movimentando tanto e está dando tão certo, mas eu estou sempre na faixa de isenção, porque eu vi a tua live lá com o Joselito e eu sei muito bem o que fazer. Pois é, calma lá, presta atenção. Porque numa situação dessa, o teu movimento bancário está demonstrando uma outra coisa que a Receita Federal vai perguntar para você. Tudo bem? Outra pergunta? Outra pergunta. Não faço declaração. De novo, preciso declarar, já que as vendas a partir de 2.000 são informadas pela empresa de milhas? Sabe por que as vendas a partir de R$2.000 são informadas pela empresa de milhas? Porque tem uma instrução normativa da Receita Federal falando que toda pessoa física que recebe R$2.000 de uma outra pessoa, seja física ou jurídica, a própria empresa que, a princípio, entrega aquele recurso tem que informar a Receita Federal. Existe uma obrigação acessória. Para a pessoa física, é R$2.000. Recebeu R$2.000 no mês, você já sabe que aquilo já é informado para a Receita, mesmo que você não declare. Recebeu R$5.000 no mês, se você é pessoa jurídica, também vai ser declarado. Então, quem paga vai ter que declarar essa informação e tem uma situação própria para isso. Cumprir essa obrigação acessória. Bom, e aí o que acontece, Tudão? Os bancos já estão, cumprindo isso aí abertamente. Então, quando eles veem que você recebeu de uma determinada pessoa física ou jurídica, 2.000 de uma pessoa física, 5.000 de uma pessoa jurídica, tudo isso é informado para a Receita. É os bancos que fazem essa informação. As empresas de milhas pagam, né, na sua conta, e o banco vai lá e informa tudão. Né? Então, queridos, o que acontece? Numa situação dessa, leva essa informação, pensa assim, da seguinte forma. Olha, não faço declaração. Preciso declarar já que as vendas a partir de 2.000. É a mesma coisa que eu falei na outra pergunta. Quer dizer, depende. Teu movimento é pequenininho? Ainda não é o suficiente para você, a princípio, ficar na obrigação de declarar. Teu movimento está crescendo e você começa a se preocupar e começa a te preocupar, porque, veja lá, a faixa de isenção está quanto? R$3.000? Então, está isento até 3.000? Se você começa a receber de milhas por mês 5.000, você tem que declarar alguma coisa para a Receita Federal. Por quê? Porque, a princípio, se você começa a receber 5.000, você já está na parte da tributação. E mesmo que esse valor seja isento, se você não falar nada para a Receita, ela vai entender que aquilo é tributado. Porque a presunção, ela só vai ser quebrada mediante a tua prova. Vou falar de novo, eu acho que essa frase é muito importante. Existe uma presunção de que você está fazendo algo errado.
E só é... Veja, por quê? Porque é assim no direito tributário. No direito tributário é uma inversão do ônus da prova. Quem tem que fazer prova é o que está sendo acusado. Então, você está sendo acusado de, a princípio, não ter pago o tributo. O que você tem que apresentar? Provas. Aí você tem tudo marcadinho no teu GCAP, está tudo certinho lá, está toda a tua prova lá, de que você, aquilo tudo é isento. Todas as tuas vendas, Maxmídia, Hotmídia, está tudo lá informado. Você apresenta aquilo para o fiscal da Receita e fala assim, opa, não precisa mais mostrar mais nada, eu estou vendo que está tudo organizado aqui e, a princípio, tudo isso aí era entrada de valores referente à venda de milhas. Você, por mais que você tenha errado na tua declaração de imposto de renda, por mais que você ainda não tinha feito algumas informações aqui corretas, eu entendo hoje que as origens não são origens... Por exemplo, Wilson, eu comecei a fazer um negócio online, tudo na pessoa física, eu vendo tudo pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, sem nota, sem nada, tudo irregular, tudão. Estou fazendo tudo irregular. Pois é, mas não vai entrar na tua conta? Vai entrar na minha conta. Tá, e você acha que isso não vai estourar mais um tempo? Então, às vezes, a pessoa pensa assim, não, eu vou continuar na clandestinidade. Na verdade, aqui parece isso, né? Tem outros países que não pensam assim, né? Quer dizer, a pessoa está começando, eles não vão pegar pesado com a pessoa. Aqui, na verdade, a lei é igual praticamente para todos. A mesmo rigor que tem para uma microempresa EPP, tem para uma grande empresa multinacional. Mesmo rigor. A lei, ela não tem... Quando a gente fala, o Simples Nacional facilita a vida das empresas, não é bem assim. O Simples Nacional tem um monte de obrigações lá, que, a princípio, o teu contador vai te explicar. Às vezes tem mais obrigação que a empresa comum. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Essa aqui eu achei ótima. Isso tem a ver com outro assunto muito importante. Administro outras contas, questão 4. Devo declarar algo na minha declaração, mesmo que eu esteja usando os valores de venda para pagar os boletos dos cartões nas contas dessas pessoas? Começa o que nós chamamos aí a tal da confusão patrimonial. O que é a confusão patrimonial? É o que mais acontece no ramo de milhas. Por quê? Porque você começa a ficar forte numa conta só, que é a sua conta. E aí você começa a tirar todo o cartão na tua conta. E aí você começa a ver que aquilo é legal. E aí você começa a fazer na conta da tua esposa. Pede autorização para nossa queridíssima ajudadora, né? Aquela que Deus nos entregou, e aí fala para ela, agora pode deixar que eu vou usar o seu CPF para a gente ficar rico. Só que aí você começa a fazer as coisas erradas. Por quê? Quer começar a fazer na conta da sua esposa? Abre uma conta no banco no nome dela e começa a fazer com o cartão na conta dela. E começa a crescer como você começou na sua. E começa a fazer as coisas na conta dela, no cartão dela. A partir do momento que você começa a pagar com o seu cartão e, a princípio, comprar ou vender milhas nas contas de outras pessoas, está havendo um... Eu não vejo muita gente falar sobre isso na internet, viu, Joselito? Eu vou falar para você de antemão. Eu estou estudando isso com afinco. Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas de acordo com a lei. Eu sou um advogado e contador, então eu quero ajudar. Então, na idade, o que acontece? Acontece o que nós chamamos de uma confusão patrimonial. A pessoa compra milha no nome da esposa, no cartão dela. Quando ela ou vende milha, e aí vem no cartão, vem na conta dela, e não na conta da esposa. Quer dizer, vai haver uma confusão. Não bate as coisas. Quando é marido e mulher, você ainda pode até alegar junto à esfera jurídica que há essa confusão patrimonial. Não é bem assim, porque vocês têm um regime de bens de comunhão parcial, né? Então, você, a princípio, é legal, que dela é meu, tudo bem? Mas quando é qualquer outra pessoa, e tem gente que eu conheço que a princípio, coordena 70 contas, 30 contas, aí, meu querido, se houver confusão patrimonial, você não leva adiante, tudo bem? Então, tomem todo o cuidado. O que é a confusão patrimonial? Quem, a princípio, é dono da conta, deveria ser o dono do cartão. Por quê? Porque a movimentação financeira, a Receita não vai ver de quem que é a conta. A Receita não está preocupada de quem que é a conta na Max Milhas, na Hot Milhas. A Receita está preocupada qual o CPF que entrou esse dinheiro. Lembra que o nosso imposto é sobre auferir renda. Aufere renda quem está no CPF. Tudão, é uma conta da minha esposa, entrou na conta dela, mas no final das contas está pagando uma coisa que eu fiz no meu cartão. Então, faça isso direito. Faça isso através de doações. Faça isso através de um instituto jurídico chamado contrato de doação. Uma doação. Nada impede que uma esposa doe para o marido, nada impede que um filho doe para o pai, mas tem que fazer de uma forma correta. E o que, a princípio, caracteriza a doação? Não é só um contrato verbal, é aquilo que você declara no imposto de renda. Cadê o doador falando que doou? Cadê o donatário falando que recebeu? Tudo bem, gente? Né?
Isso vale em cartões adicionais? Vale também, querida. Querido, né? Perdão, Thales. Né? Vale também, Thales. Né? Vendi a primeira vez em dezembro de 2021 na Hot Milhas para receber em fevereiro de 2022. Tem que declarar agora? Não, declara só. Declara em 31 de dezembro o que você tem de milhas. Elas ainda são suas. Por mais que você diz que tenha vendido, você botou lá no site para colocar à disposição. A venda só efetivamente ocorre para fins da pessoa física quando entrar o dinheiro no teu bolso. Então, em 31 de dezembro agora, Laila, em 31 de dezembro agora, as milhas ainda são suas. Em fevereiro, como você falou que você vai receber, as milhas agora são da Hot Milhas ou da Max Milhas, aí depende da empresa que você vendeu. Fechou? Então, vamos lá para outra pergunta? Qual o dia em que devemos considerar para lançar as milhas no IR? Né? O dia em que foi aprovada a venda das milhas ou o dia do recebimento do dinheiro? Tipo, vendi em dezembro, mas só recebi em fevereiro. Acabei de responder a pergunta da Laila. É exatamente essa pergunta, né? Então, já entendemos que essa resposta aí só vai haver ganho de capital efetivamente quando você receber o dinheiro. Tá bom? Vamos lá, questão 6. Essa aqui, olha só que legal. Eu falo assim, né? Cada enxadado uma minhoca. A gente vai falando um problema de alguém, mas ele às vezes cabe para você, né? Se eu administro, por exemplo, 5 contas, olha só, e essas contas fizeram 10 mil em vendas, eu posso colocar no GCAP que eu vendi passagens para essas pessoas, a fim de ter um lastro para poder retornar o valor de vendas para mim, visto que foi meu investimento para comprar as milhas nessa conta? Olha lá o que eu botei lá de resumo lá. Confusão patrimonial. Então, ninguém ensina isso. Ninguém ensina a gente a evitar a confusão patrimonial. Vou falar de novo. O que é confusão patrimonial? Existe uma máxima na contabilidade que os colegas contadores que estão me ouvindo aí, que vão ouvir essa máxima, eles sabem disso. Princípio da entidade. Você não deve enrolar o patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. São coisas distintas. A entidade é diferente da pessoa física, ou seja, o sócio é diferente da empresa. Para deixar claro, conta do sócio é conta do sócio, conta da empresa é conta da empresa. Agora, nas milhas, o que acontece? Confusão. Por quê? Já começou de uma forma confusa. Porque quando você fala lá na Smiles eu tenho a conta família. Então, são 5 pessoas vinculadas ali ao seu cartão de crédito e você tem aqueles benefícios todos multiplicados por 5. Então, às vezes, você está na mesma conta da Smiles aí, família, e você está me apresentando esse exemplo. Beleza, mas aí qual que é o problema? O problema principal é o quê? Tira o dinheiro do bolso e aproveita, né, os benefícios de todos. Multiplica os pontos de todos. Na hora de vender isso tudo, vai para a conta de quem? Vai para a conta de quem a princípio fez. Não há problema nenhum em fazer isso, se tudo for declarado para a Receita Federal como daquele que a princípio usou o cartão. Então, por mais que você tenha 5, 10, 30 contas, quem está usando o cartão é que vai declarar. O quê? Meu querido. Porque para a Receita não é a conta de um, conta do outro, conta do outro, conta do outro. Para a Receita é CPF do banco. Qual que é a conta que está entrando? Então, se você fizer essas 5 contas e falar depois para mim, Tudão, deu 40 mil no mês, mas foi 8 mil do meu pai, 8 mil da minha mãe, 8 mil da minha tia, 8 mil da minha esposa, 8 mil do meu filho. Pois é, mas deu os 40 e foi tudo para a tua conta, ganho de capital. Temos um problema. Você entendeu? Tem que pagar o ganho de capital, porque ultrapassou os 35 mil. Então, é o que eu falei. Dentro do possível, o certo, para quem administra várias contas, é para cada conta, hoje em dia com o banco eletrônico, hoje em dia com cartão de crédito eletrônico, ficou mais fácil. Antigamente era muito difícil você fazer isso aqui. Mas hoje, né, com o Nubank, eu não vou fazer propaganda de banco eletrônico, tem vários. Mas tem que pensar na forma correta de fazer isso. Tudo bem? Tudão, a questão da confusão patrimonial não pode ser resolvida antes de mútuo. Mútuo também, o colega está falando, né? Mútuo é um contrato gratuito, né? De bens fungíveis, né? Contrato gratuito. O Ed Júnior, obrigado, Ed, está me falando que se poderia fazer um contrato de mútuo. Pode sim. Contrato de mútuo é como se fosse uma doação, mas é um bem fungível, que pode ser trocado por qualquer outro. É a nota de dinheiro. Então, um pai pode fazer um mútuo com o filho? Pode. Só que, como o Ed está falando, como é que eu comprovo o mútuo? Né? Você tem que fazer a declaração, tanto do mutuário quanto do mutuante. Quer dizer, tanto de quem faz o mútuo, que empresta, né? Perdão, que entrega o mútuo é uma doação de dinheiro. Então, tanto quem doa quanto quem é o donatário.
Doação é uma forma muito interessante de você resolver questões de confusões patrimoniais, tá bom? Então, essa pergunta aqui é muito interessante. Eu acho que isso está na cabeça de todo mundo que, a princípio, faz uma conta família. Eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, eu vou multiplicar por 5 a minha possibilidade. Pois é, mas saiba que vai estar tudo vinculado ao cartão de crédito. Quem está comprando as milhas, quem está vendendo as milhas. Se você for, por exemplo, fazer uma nova conta, busque, a princípio, abrir uma conta no banco com um cartão específico para você abrir aquela nova conta com aquele cartão. Mas, Tudão, eu vou ter todo um trabalho para pegar os benefícios, porque eu sei, e o Joselito sabe muito mais que eu, é muito mais quais são os benefícios que você tem no cartão, que tem muita movimentação na conta. Joselito, eu nem sei quantos cartões. Quantos cartões, Joselito, você tem hoje? Conta para mim, só para eu poder ter uma ideia. Vai. 108. Joselito, eu nunca ia imaginar essa resposta. Eu pensei que ia ser uma coisa humilde, rapaz. Mas se detonou agora. Você acabou comigo com qualquer razão. Não, mas é muito legal. Obrigado aí pela tua gentileza de abrir mesmo, né? Para nós. O cara tem 108 cartões. Eu sei que ele conhece. Cara, eu nunca vi um cara que conhece as regras dos cartões como o Joselito, né? Ele já tem essa afinidade com isso. A gente vê nas lives que ele faz a respeito disso, eu acho sensacional. Por quê? Porque o cara lê as entrelinhas, entendeu? O cara é um cara esforçado que cai dentro, cai matando mesmo, né? Então, guarda essa informação. Gente, estamos falando aqui com futuros milheiros, futuras pessoas que a princípio gostam, né, disso, né? Vamos lá, vamos para 6, 7, olha lá. E quem no ano de 2021 fez, por exemplo, olha só, 100 mil em vendas durante o ano, mas não passou de 35 mil em nenhum mês, poderia fazer o GCAP esse mês? Você pode fazer o GCAP, é como o Joselito estava falando para vocês. Agora, só botando lá, por exemplo, essas 100 mil em vendas foi em janeiro do ano que passou, né, 2021, em março e em dezembro. Não tem problema, preenche os 3 lá. Eu acho que deve ter mais algum mês aí, para não dar 35 mil, né? Porque os 3 aí, algum vai, né? Mas vamos lá, vamos imaginar que foi janeiro, março, dezembro. Aí você faz a declaração agora no GCAP e tudo isso vai ser puxado para a tua declaração do imposto de renda. Não há problema. Referente a todas essas emissões, para dar um detalhamento maior, ao invés de colocar esse valor completo no IRPF 2022, exato. O grande problema, quando a gente, a princípio, declara uma coisa sem muita informação, é que a gente pode ser chamado justamente porque nós não prestamos a informação, né? Agora, quando você deixa tudo explicadinho, ó, eu vendi isso aqui, eu sei que dá um trabalho aí para a pessoa, mas você, a princípio, principalmente para aquele que quer fazer isso, né? Aquele que vai... Eu vejo assim, existe a arma para você matar um bichinho desse tamanho e para você matar um bicho desse, e a arma para você matar um bichão. Então, na verdade, a gente está falando com pessoas aqui que umas vão ter essa necessidade, outras vão ter essa necessidade, e tem pessoas, como eu falo, que estão com uma baita necessidade. Então, vai depender de cada uma das pessoas. Mas eu falo assim, ó, para mim, isso tem a ver com o tema que eu coloquei aqui embaixo, planejamento tributário. GCAP, para mim, é planejamento tributário. Eu quero me aproveitar da isenção, o camarada ganhou 100 mil reais, dependendo de se ele declarasse isso aqui num mês só, por exemplo, ele teria que pagar GCAP. Se ele declarasse isso aqui para a Receita Federal de 100 mil, né? Se ele dividir lá por 12 meses, né? Dá praticamente 8 mil por mês, quer dizer, ele teria que pagar imposto. Agora, porque ele declarou corretamente as milhas no GCAP, ele está isento disso. Veja, a gente está isento de 4, né? 35 vezes 12. Eu mostrei para você, né? 6 vezes 7. 420 mil no ano, mas se você declarar. Se você declarar corretamente. Então, para mim, essa pergunta tem tudo a ver com o quê? Planejamento tributário. Quer dizer, o que é o planejamento tributário? É você fazer a coisa correta e pagar o imposto somente o necessário. Isso, para mim, é planejamento tributário. Simples assim. Planejamento tributário, alguns podem chamar de outro nome, mas para mim é isso. Eu só pago o imposto que é necessário. O Estado não tem que receber nada mais de mim. Não tem que receber uma multa por uma falta de declaração, não tem que receber... Não, eu faço o correto, só pago o necessário. Tudo bem? E é claro, eu sei que não é fácil você encontrar um bom profissional que, a princípio, saiba sobre isso. Então, quando você o encontrar, guarda ele. Eu hoje, Joselito, depois, né, que eu me tornei também um empreendedor, eu sempre fui uma pessoa extremamente com medo de empreender, né? Com muito medo de empreender.
porque eu gostava de aprender e gostava de ensinar, mas eu não sabia empreender. Aí eu conheci minha esposa, Joselito. E a minha esposa é uma empreendedora nata. Sabe aquela pessoa que você, a princípio, que veio para a tua vida para acrescentar, para somar? Então, na verdade, aquele meu medo, ele, quando eu olhava ela, eu via ela com aquela coragem, abrindo comércio, abrindo. Ela fez de tudo nessa vida. Eu falei, cara, essa é minha... Deus não me escolheu uma mulher que, a princípio, não fosse para me completar. O que eu tenho medo, ela não tem. Ela não tem medo de nada. Ela é uma guerreira. Aí, o que eu fiz? Eu vou para o lado dela. Eu vou para o lado dela, vou aprender isso, né? Então, mesmo sendo servidor, mesmo tendo um salário fixo, eu gosto de empreender. Hoje eu dou aulas, eu gosto de empreender. Hoje eu, por exemplo, ensino pessoas sobre milhas, eu gosto de empreender. Eu acho muito legal. Primeiro porque, a princípio, é uma coisa que, quando você aprende, você não para mais, né? É que nem um vírus. Aí, pegou em mim. Agora eu não salto mais desse negócio. Por quê? Porque é legal. Além de eu poder ajudar as pessoas também me ajudam. É muito legal. Então, para mim, isso aqui é planejamento tributário. Desde que eu olhei a primeira vez uma aula do Joselito, né? Desde que eu primeiro... que eu já conheci as milhas antes de conhecer o Joselito. Então, os primeiros cursos que eu fiz, nos primeiros eu já vi assim, planejamento tributário. Tem aqui uma chave para a gente não pagar tanto tributo no Brasil. E isso as pessoas precisavam saber. Entendeu? Por quê? Porque eu falo, pô, se o cara faz certinho, a Receita vai pegar a declaração do cara e vai falar assim, não, ele recebeu 420 mil. Mas por que não pagou nada? Tem um monte de microempresa que ganhou mais que ele, ganhou menos que ele, já pagou imposto. Não pagou nada. Tá tudo aqui no GCAP. Milha aérea, né? Ixi. Você vê que o Paulo Guedes toda hora fala, tem que arranjar um jeito de fiscalizar a milha aérea. Por que será que o nosso ministro da Economia está tão preocupado com milha aérea? Porque ele sabe que é uma fonte de receita, porque ele sabe que aquilo ali pode ser tributado. Então, na verdade, enquanto eles não tributam, estamos aqui nós aproveitando essa benesse, que é uma isenção de 35 mil reais no mês, né? E não chega a ser 35 porque é o preço de venda menos o preço de compra, tudo bem, que seja 10, que seja 15, mas qualquer valor, meu querido, hoje em dia, com isenção, é muito bom, não é verdade? Vamos para outra pergunta? Não tem muitas mais não, gente. A gente pegou as que vocês mandaram, né? Eu acho que são 12 perguntas. Vamos lá. E tem as perguntas de vocês aqui também, mas não sei, a gente já está com 1 hora de live, né, Joselito? Isso mesmo. Então, já estamos com 1 hora de live. Você vê que só da gente bater papo aqui, quanta coisa que aparece, né? Agora vem. Cadê meu amigo aí? Os alunos gostam, os alunos ficam doidos. Sobre a venda de produtos eletrônicos. Olha lá. Ao dar entrada na MEI, microempreendedor individual, com a nota fiscal do PF, isso não configuraria uma atividade comercial para a pessoa física? Depende. Depende. Depende do que, Tudão? Depende da quantidade de operações que você está fazendo, né? O que tem acontecido? Eu tenho visto pessoas fazendo uso de... por exemplo, eu gostei de começar a comprar produtos, viu? Posso comprar 2 celulares no nome da minha esposa, já que eu coordeno a conta dela, 2 no meu nome e 2 na minha mãe, e sair vendendo? Então, são 3 pessoas, 2 celulares. Então, no final das contas, a cada trimestre, né? Então, 3 meses, depois pula mais 3 meses, isso. A cada trimestre eu vendo 2 celulares. Isso é ser contribuinte de ICMS? Não. Isso não é ser contribuinte de ICMS. Então, tá. Então, eu poderia abrir um MEI e comprar esses produtos da minha esposa, da minha mãe, e esse MEI, a princípio, vender com nota fiscal certinho, inclusive pagando tributo para o Estado. Tudo certinho, tudo regular. Então, dependendo do volume que você vai trabalhar, você consegue fazer algumas coisas e não é regular. Como o colega falou aqui, o nome que é muito usado, né? Clidiano está falando aqui para mim. Elisão fiscal. O que é elisão fiscal? É você, a princípio, evitar o fato gerador do tributo sem haver a ilegalidade. O problema é a ilegalidade. Há algum problema de você coordenar 3 contas e, a princípio, cada uma delas comprar 2 celulares? Então, a cada 3 meses você vender 2 celulares no nome de alguém? Não há problema. Por quê? Porque não existe aí habitualidade ou volume. A habitualidade é algo que tem que ser uma coisa mensal. Por exemplo, e volume, pior ainda. O que aconteceu para aquele colega que, a princípio, veio falar comigo desesperado? E o que aconteceu? Eu perguntei para ele. A primeira pergunta que eu pergunto a ele: qual é a quantidade de volume que você, a princípio, vendeu?
E ele falou assim, eu vendi no primeiro mês 5 celulares, no segundo mês 15 celulares, e nos outros 3 meses 30, 30 e 40. Eu falei, você já tem um volume, você já tem habitualidade, não tem como você, a princípio, não ter que regularizar essa situação com a abertura de uma empresa. Não tem como. E mesmo para regularizar a situação com a abertura de empresa, tem formas de você fazer isso corretamente. Não dá, aqui não há tempo para a gente falar isso tudo, né? Eu já estudei pelo menos umas 5 formas da gente estudar essa situação, e isso também varia para cada estado. O que eu estou falando aqui, por mais que você ouça essa live agora, você está falando assim, Tudão é fiscal de São Paulo, então isso serve para São Paulo. Não, não, não. Para cada estado você tem uma situação. Por quê? Porque apesar de existir uma lei federal que trata das regras gerais, cada estado vai ter as suas regras específicas, inclusive quanto à situação que eu estou falando para você. Então, é importante que a gente estude a situação do seu estado. Tudo bem? 9. Se eu comprei um produto em uma conta que eu administro, posso usar a nota como nota de entrada na minha MEI? Você entendeu? O cara comprou, então, um celular, a conta dele, que ele administra, e aí a nota fiscal vem no nome dele, pessoa física. Posso usar uma nota de entrada, né? Essa nota como nota de entrada na MEI? A MEI emite a nota de entrada. Veja, a pessoa física não emite nota, claro, porque ela é pessoa física. Mas a MEI tem autorização para emitir nota de entrada. Então, a MEI emite a nota de entrada. Toda vez que uma pessoa física vende para a MEI, isso não é problema. Então, a pessoa física está vendendo para a MEI. Tem que a MEI emitir a sua nota de entrada, dizendo que a origem é daquela pessoa. Então, naquela situação que a mãe, a esposa, né, e o filho, a princípio, estão lá nas suas 3 contas administradas, e você comprou os produtos deles, você, com o MEI, né, lembrando que o MEI tem um faturamento mensal, e até o governo federal está querendo estender esse faturamento, isso vai ajudar muitas pessoas que quiserem fazer isso, começar essa história. Porque, veja, o Joselito, às vezes, me fala assim, viu, começou a ter muito movimento a respeito dessa situação. Então, para quem tem muito movimento, de repente, não vai conseguir ficar no MEI. Vai ter lá que com essa compra de produtos vai gerar uma microempresa, né? Porque a microempresa a gente já chega lá nos 360 mil, né, de receita bruta anual, ou nos 4.800.000, que é a empresa de pequeno porte. Mas isso aí é para quem quer crescer, e para isso tem que ter estratégia. Algumas das estratégias eu dou no meu curso, porque não é uma coisa simples. Eu falo sempre para o aluno, eu tenho que estudar a lei do seu estado, para cumprir a estratégia do seu estado, porque não é a mesma para todos. Eu gostaria que fosse, até gostaria que fosse mais simples, né? Que realmente fosse simples, mas não é. Então, se eu falar que eu estou mentindo. Se eu falar que tem uma regra para todos os estados, também estou mentindo. E isso eu não vou fazer com você. Tá bom? Vamos lá para outra pergunta? Vamos ver. As últimas perguntas. Titulares das contas que administram também precisam declarar algo? Depende, né? Já que a compra é feita na conta deles, com o meu cartão. Ih, confusão, né? Mas o dinheiro que da venda da Hotmillions entra na conta deles. Então, você está vendo? A gente, às vezes, pensa assim, não, mas a Receita... A gente confunde aquilo que a Receita vê com aquilo que a Hotmillions está falando, né? Veja, a Hotmillions está preocupada o quê? Ela vai fazer Max Milhas. A própria empresa que você compra e vende milhas, as suas contas dentro da Smiles, da Latam, da Azul, né? Quer dizer, elas falam uma coisa. O que você vai fazer com aquilo, né? É justamente aquilo que você faz com o seu CPF, quer dizer, com o seu cartão. Se você, a princípio, administra várias contas, como eu já falei, e você que paga tudo com o seu cartão, paga. Para a Receita Federal, é você que está movimentando tudo. Então, na verdade, para a Receita Federal, por mais que você informe, essa conta está administrada por mim, essa conta está administrada por mim, a Receita não está preocupada com isso. A Receita está preocupada quem é que movimentou financeiramente. Tudo bem, você foi lá, então, doou um dinheiro para sua irmã, doou um dinheiro para o seu filho, doou um dinheiro para sua esposa, para ela comprar milhas. Aí ela teve um lucro e, a princípio, vendeu, entregou a parte desse lucro para você, e o restante, a princípio, pagou as milhas. Beleza, então você, na verdade, você pode até pensar em ser um intermediador de milhas. Tem gente abrindo CNPJ de MEI para poder ser um intermediador de milhas. Uma pessoa que, a princípio, só faz isso, né? Só ganha comissão. Não há problema quanto a isso. Mas isso é tributado pelo imposto de renda. Você tem uma empresinha. Você entendeu? Você pode ser um intermediador de milhas. Não há problema algum. Só que você tem que começar a fazer as suas declarações informando isso. Isso para você é um honorário, é uma gratificação, que a princípio você recebe porque você vendeu a milha para o cara. Tem muita gente fazendo muita confusão a respeito disso.
Eu falo confusão na forma de declarar isso. Não há problema, por exemplo, de você ter várias contas a serem administradas. O problema é como você declara essa informação. Por exemplo, você administra todas as contas e tudo no teu cartão. Você coloca tudo na informação da sua declaração de renda, fechou. Tá certo, que é isso que acontece para a Receita. A Receita está vendo tudo como movimentação sua. Ah, não, Tudão, eu estou fazendo diferente. Os titulares da conta administrativa também precisam declarar algo, já que a compra é feita na conta deles com o meu cartão, mas o dinheiro da venda da Hot Milhas entra na conta deles. Olha lá, o problema está aqui, ó. É esse final que ferrou. O dinheiro da venda da Hot Milhas entra na conta deles. Então, na realidade, eles estão tendo receita sem ter despesa. Vamos imaginar que isso aí fique grande. Vamos imaginar que a sua esposa, lá, por mérito seu, você fez um excelente trabalho, chegou no final do ano, ganhou lá, sei lá, 100 mil reais de bônus de milhas, porque você foi vendendo um monte de coisa na conta dela. Tá, mas ela não tem receita, ela é dona de casa. Tá, como que a Receita Federal vai entender isso? Como que a Receita Federal vai entender esse aumento patrimonial da sua esposa, sem, a princípio, ela ter um trabalho de carteira assinada? Ela vai pensar assim, pô, ela deve vender quentinha, ela deve fazer quitute em casa, alguma coisa ela faz para poder ter esse recebimento. Está entendendo aqui a confusão? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas é muito bom. Toda colocação que vocês fazem, eu vejo assim, muito, muito interessante, muito importante. Né? Como declarar o dinheiro da venda de milhas das contas administradas, que os titulares transferem o dinheiro para mim, já que eu comprei com o meu cartão e lucro meu. Veja que a pergunta 11 é uma continuidade da pergunta 10. Quer dizer, ele já viu o pepino quando já escreveu a pergunta e ele já está querendo a solução logo embaixo. Né? Como eu declaro, então, esse negócio? Já que, a princípio, tem várias contas administradas e que esses titulares transferem dinheiro para mim. Como algum colega falou, acho que foi o Ed que está ajudando a gente. Né? O Ed está ajudando aqui a gente, ele falou, faz um contrato de mútuo, a pessoa está doando para você. Faz um contrato de doação, a pessoa está doando para você. Então, mútuo, doação. Então, quer dizer, é feito na conta dela, o dinheiro é dela, mas ela está passando para mim. Então, faz o contrato. O contrato é assim, faz a informação junto à Receita Federal. Porque contrato, gente, papel aceita tudo. Mas a sua declaração de imposto de renda é um documento, a gente não dá importância para isso. A gente acha que qualquer coisa que a gente fizer errado, depois a gente retifica, né? E aí está tudo certo. Não. A Receita Federal leva muito em consideração aquilo que você declarou. Se você declarar errado, você é chamado lá. Quem é que entrou na malha fina porque declarou alguma coisa errada? Né? Declarou uma coisa diferente daquilo que foi o que o empregador declarou. Então, toma cuidado. Quer dizer, aquilo é um documento para a Receita Federal. E não adianta você mudar depois que você já foi notificado, viu? Às vezes a pessoa vê, eu declarei lá 100 mil, era para declarar 10 mil. Aí foi notificada. Aí você vai ter agora que apresentar documentos para dizer que é os 10 mil mesmo e não os 100 mil que você declarou. Entendeu? Eu estou falando aqui, tem muito contador que fala, eu sei disso, porque eu já perdi aí situações onde os clientes ficaram bravos, porque houve um erro e, a princípio, esse erro foi estabelecido e depois a Receita não aceitou lá a retificação. Tá bom? Para fechar, eu acho que é a última, Joselito, deixa eu ver aqui. Essa aí já era a última. Então é isso aí, Joselito. É assim, dentro aqui das dúvidas que me tinham sido passadas, essas aqui eu acho que foram as principais, tá, galera? Eu peço perdão se alguma escapou aqui, mas eu consegui, de alguma forma, falar de várias situações aqui que eu acho que amparam aí dúvidas dos colegas, e a gente já está aí com 1h20 aí de live, e eu creio que é para ajudar mesmo vocês. Fala aí, Joselito. Perfeito, Tudão, perfeito. E eu já vou adiantando aqui, tá? Que eu acabei de fazer uma postagem. Galera, só reforçando aqui, eu vou estar, a gente já vai estar daqui a pouquinho finalizando aqui com o professor Tudão. É só algumas coisas também que ele foi explicando aqui, eu vou repassar para vocês, porque como eu disse para vocês, quando eu tenho minhas dúvidas aqui em relação a impostos, eu sempre corro para o professor Tudão, mando lá o pepino para ele me ajudar, porque eu sou especialista na parte de milhas e ele vai me ajudar nessa parte tributária. Mas assim, galera, o que é legal, até para vocês entenderem bem o que o professor falou aqui, primeira coisa, não precisa vocês ficar assustados se você percebeu que alguma coisa que ele disse da forma de fazer correta você não está fazendo ainda, tá? Não precisa ficar arrancando os cabelos ainda, fica tranquilo, porque tudo isso que o professor está passando para a gente em primeira mão são conhecimentos que são muito específicos
E hoje a gente não tem, por exemplo, muitas regras específicas para milhas ainda. Então, muitas coisas que a gente consegue fazer com as milhas ainda não são abordadas diretamente ou de forma bem específica com as regras que a gente tem de tributação. Então, por isso mesmo é tão legal o professor Tudão, porque ele tem um conhecimento dos dois lados e consegue fazer essa associação. Então, de forma geral, as operações que foram colocadas aqui, que ele comentou, todas são possíveis fazer, não tem nenhum problema fazer elas, a questão é só a forma que você explica elas, ou você identifica elas quando você faz, por exemplo, a declaração. Porque, como ele falou, a pessoa que está olhando lá, que é a pessoa que vai avaliar, não vai ser o professor Tudão que vai avaliar, não vai ser Joselito, não vai ser você que vai avaliar. Vai ser outra pessoa que vai estar vendo aquela movimentação lá. E muitas vezes ela não entende de onde veio aquele dinheiro. Tá tipo, entrando 20 mil, 30 mil na sua conta e ele olha, vê que está entrando esse dinheiro, mas ele não sabe de onde vem. Então, muitas vezes você resolve simplesmente explicando de onde veio para ele conseguir entender aquilo. Então, é uma coisa que realmente ainda está... Tá, como é que eu posso dizer? A gente ainda tá engatilhando nessa parte. Tanto é que o pessoal... Isso é bom, porque por enquanto a gente tá livre aí dos impostos, né? Tudão. Estão pagando menos coisa. Daqui a pouquinho, o governo, quando identificar isso, vai vir atrás do pedacinho deles também. Então, enquanto não, a gente tá aproveitando aqui, tá? Galera, seguinte, só pra gente ir adiantando aqui, eu coloquei no meu Instagram agora uma postagem lá no feed falando com a foto aqui da nossa live, para vocês mandarem as perguntas que você tem. O professor Tudão aqui já passou com a gente 1h20 aqui, tirando dúvidas, explicando muita coisa. Eu sei que é muito conhecimento para a gente, por isso mesmo não dá tempo da gente fazer a parte prática. Tô combinando com ele aí, a gente já deu uma conversada aqui, de provavelmente sábado a gente fazer outra live agora prática. Lá no GCAP, lá no próprio programa lá do Imposto de Renda, porque fica mais simples. Eu sei que a galera, pelo menos aí, a galera que me acompanha gosta muito de prática, e o professor Tudão também. Então, ele vai ajudar muito a gente com isso aí, tá? Mas a galera não fica assustada, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que avaliar o que vocês estão fazendo, tá? E ver como você vai conseguir fazer essa declaração. E para isso aí, a gente tem um professor Tudão. E inclusive, se vocês darem uma olhadinha, eu vou até mandar aqui no chat, só um minuto, tá? Que eu vou mandar aqui o chat do treinamento do professor Tudão, que é um treinamento que o custo-benefício dele é muito bom, tá? É muito bom. Deixa eu só achar aqui para não clicar errado. É muito bom o custo-benefício dele e ele vai te ajudar muito nesses casos. Porque lá, tipo, ele tem uns 20 a 30 exemplos para cada caso. Porque tudo depende. Tudo depende. Então, assim, para cada caso, ele bota um exemplo lá. E se o seu caso não tem um exemplo lá, você provavelmente, quando falar com ele, ele vai gravar uma aula com esse exemplo, porque isso aí é muito legal. Então, ó, vou estar mandando aí o link, caso vocês queiram dar uma olhada. O professor aí vai dar algum desconto. Diz aí, professor, como é que vai ser? Vamos dar sim, ó. Pessoal que, a princípio, quiser entrar hoje, estou dando um desconto de 20%. Você já vai chegar lá, você vai ver lá, né? E hoje em dia, desconto, meu querido, a gente tem que aproveitar, né? Porque... com a graça de Deus, um descontinho sempre é muito bem-vindo. Então, para o pessoal que está assistindo a live, 20% de desconto. Eu falo isso aqui, daqui a pouco você vai falar comigo, pô, 3 meses depois, 5 meses depois, né, Joselito? O cara vai assistir a live, e o cara, pô, me dá aquele desconto dos 20%, é para a noite de hoje. Para o pessoal que, a princípio, vou fazer para a noite de hoje e para o dia de amanhã. Aliás, vou fazer para hoje, por exemplo, hoje é quinta-feira, vou fazer até o domingo. De repente, você está precisando juntar um dinheirinho aí para poder fazer, mas vai ajudar você, principalmente aquelas pessoas que, a princípio, querem fazer a coisa bem certinha, querem não errar, querem não produzir alguma coisa que, a princípio, esteja errada. Então, você vai fazer uma coisa bem legal, vai fazer uma coisa bem razoável, que vai fazer com que você fale assim, não, vou começar certo. Isso é muito bom. Bom, eu quero responder algumas perguntas aqui, Joselito, que, a princípio, já apareceram aqui, tá? E aí eu vou respondendo aqui algumas perguntas. Ó, essa aqui, ó, responde, por favor. Ivana, vamos lá. Se eu não lançar o GCAP, eu não quero lançar o GCAP porque eu, a princípio, não tenho os dados para lançar o GCAP. O Joselito está falando aqui para você. Não se estressa se você não tem os dados. Tudo é uma coisa que você está iniciando, você precisa aprender. E, a princípio, você faz um ano, não fez esse ano, no ano que vem, você já se prepara já para começar a fazer corretamente. Ó, não lançando o GCAP, eu posso usar a aba Rendas Isentas ou Não Tributárias, o código 26, porque ele abre um campo para discriminação do que eu fiz. E não somente o 5 para possibilitar essa discriminação. A Ivana perguntou, querida, pode sim, né? Por quê? Porque lá você vai poder declarar, pelo menos assim, você não tem todas as informações das suas vendas, você não tem o CPF, então se você não consegue preencher o GCAP, mas é uma forma alternativa de você pelo menos preencher, ó, eu vendi 20 mil reais esse mês, né, de milhas.
Estou abaixo dos 35 mil, então eu estou isento. Então, você bota o resultado dessa venda ali, no campo 26, e lá no outro você explica lá o que você fez. É uma forma alternativa, porque você não se preparou para preencher o GCAP. Tudo bem? Porque o certo mesmo, né, Ivana? Se a Receita, a princípio, pergunta, mas da onde vem essa venda de milhas? Aí, claro, você vai ter que pegar todos os documentos de vendas que você fez, da Hot Milhas, da Max Milhas, juntar tudo e mostrar para a Receita Federal. Não é verdade? Mas se você já fez o GCAP, você já tem isso aí guardado. Bota lá, o Joselito me ensinou, ele pega lá, faz o print da tela lá e deixa lá guardadinho no campo lá, e a declaração depois de renda do Joselito está afinadinha. Eu sei que está caprichando. Né, Joselito? Pelo amor de Deus. Está caprichando. Então, o cara está fazendo direitinho. Mas esse aqui é importante, é bom que vocês perguntem aqui para mim. Vamos lá. Outra pergunta que eu vi aqui, ó, da Laila. Todos os pontos do programa de fidelidade, tipo Livelo, IUP, pontos referentes a compras, produtos, para uso com bonificação, o que tem? Você deve declarar? Veja, eu não vejo problema nenhum em declarar. Pelo contrário, eu acho que daqui a pouco a Receita Federal vai obrigar você a declarar. Porque, como eu falei para você, o ministro da Economia está de olho abertíssimo, ele já fez regra nova para criptoativo, então ele está de olho em criptoativo e milhas aéreas. Toda vez que você fala, ele fala alguma coisa, ele fala sobre os dois. Então, hoje você está treinando que amanhã vai ser obrigado. Não se preocupe. Isso aí vai acontecer. Né? Em múltiplas contas, a doação tem taxas, não poderia usar empréstimo. Pode usar, Edson Neri, empréstimo, se realmente vai acontecer a movimentação financeira. Vai o dinheiro, volta o dinheiro. Por favor, não use o termo empréstimo na sua declaração de imposto de renda se você não vai fazer movimentação financeira, porque a única coisa que comprova o empréstimo é a movimentação. João está emprestando para o filho Pedro. Pedro está devolvendo o dinheiro para o João. Se não houver essa movimentação, esquece, você está fazendo uma coisa irregular. Tá bom? Toma cuidado com isso. O Ed, grande amigo Ed, Tudão, receita com venda de milhas e venda de passagens aéreas tem a mesma natureza jurídica para fins tributários? Não, Ed, não dá para... Apesar dos temas serem parecidos, né? Milhas aéreas, venda de passagens, as coisas são diferentes, os produtos são diferentes. O que fala a legislação da Receita Federal a respeito de bens de pequeno valor? Tem que ser bens da mesma natureza. Veja, a passagem aérea tem a natureza de serviço e a milha aérea tem a natureza de um bônus, tem a natureza de um provento, que é alguma coisa que, às vezes, você ganha sem trabalhar, sem nada. O que é um provento? Provento é aquilo que você ganha sem ser fruto do seu trabalho, nem ser fruto do seu capital. Ou seja, não é uma aplicação que você deixou gerando lucro no banco e não é uma coisa que você trabalhou efetivamente para fazer. Na verdade, se você, a princípio, deixar aquilo ali multiplica. Se você fizer a transmissão na hora certa, aquilo ali multiplica. Então, isso aí é um provento. Então, a natureza é distinta, não dá para embolar, Ed. Isso aqui eu acho que não dá mesmo para prosperar essa possibilidade. O que eu entendo, a pessoa está ganhando com a venda de passagem aérea, ela tem que montar uma empresinha, nem que seja um MEI, para poder fazer esse lucro ser tributado na pessoa jurídica. Abre lá o MEI e você consegue vender passagem aérea e faz isso aí ser tributado pelo menor valor possível. Isso já faz parte do planejamento tributário, já estou te ensinando a economizar. Aqui já é com consulta, o cara já sai daqui ganhando dinheiro, Joselito. Comecei a ser milheiro esse mês, João Paulo falou. É bom, então, eu fazer uma declaração de GCAP até dezembro de 2022 de todos os ganhos que tive nesse mesmo ano, certo? E declaro as milhas no imposto de renda de 2023? É exatamente, João. Se você está começando certo. Aí eu faço uma live aí com o Joselito, a gente ensina para você como fazer. Beleza, está começando certo. Eu acho que fica muito tranquilo. Matemática fácil. Ó, quanto você cobra, guerreiro, para fazer minha declaração? É o Israel Dias aqui, ó, o homem da matemática. Israel, entre em contato aí pelo... vou falar o e-mail aqui para você. Que tem uma equipe, né, que está por trás de mim aqui, de contador, de advogado, né, pessoas que, a princípio, nos auxiliam. Né? Então, o soscurso.contato@gmail.com. Então, entre em contato com o pessoal, SOS Curso, que é o meu curso, .contato. Então, SOS é para salvar a galera. Então, já tem essa tendência de salvar. soscurso.contato@gmail.com. Tá bom? Entre em contato com o pessoal lá e aí o pessoal vai falar com você. E o que o Joselito falou é verdade. Pega lá a promoção, entra lá, pô. Pega o negócio, entra para o nosso grupo do Telegram, as dúvidas mais cascudas a gente vai tirando lá. É claro, professor, tem uma coisa muito específica, você vai tratar direto comigo.
Ah, professor, eu queria saber o posicionamento do Estado. Eu te ajudo a fazer uma consulta tributária para o Estado, para você saber o posicionamento oficial do Estado que você está para essa situação. E a gente cria uma situação para mostrar para o Estado que é uma situação que você não tem dolo, né? E que você está querendo fazer a coisa certa. Tá bom? Mas isso tudo tem técnica para fazer isso. Senão você mata um pardal com um canhão e não faz a coisa correta. Tudão, a questão da confusão patrimonial pode ser resolvida pelo mútuo, isso aqui. Então, a partir daí, eu acho que já respondi, porque eu fui respondendo durante a live. Deixa eu ver lá no final, apareceu mais alguém? Ó, professor, tem o início da pergunta antes da parte que você leu sobre programas de fidelidade? Ah, não vi, eu não vi. Tem o início da pergunta antes da parte? Eu não vi esse início. Empréstimo de 50 contos vira agiotagem. Qual que é a promoção? 20%. Você entra lá no link que o Joselito vai... Tá com você o link, Joselito? Você passa para eles, por favor? Assim, eu já disponibilizei aí, tá na descrição do vídeo, tá fixado. E eu vou mandar também lá pra galera do Telegram pra te dar uma olhada, tá? E Tudão, o pessoal tá perguntando aí quanto é mesmo o treinamento? O treinamento está 259, mas hoje, se eu não me engano, eu vou até abrir aqui. Não repara não, galera, que eu vou abrir. Deixa eu ver aqui. Ó. Hoje ele sai por... Porque o treinamento ele fala não somente da declaração, Caramba, hoje não, melhorou aqui, ó. O preço para vocês está melhor ainda. Estava 229, eu estou dando desconto de 20%, está indo para 189. Então, hoje, hein? Hoje, estamos tirando aqui 20% praticamente, 189 para a galera. Isso aí é um belo preço, porque eu sei que eu vou ajudar muito você, inclusive em coisas que, a princípio... Vou falar uma coisa para vocês. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, tem pouca gente falando coisas boas a respeito desse tema. E eu fico preocupado com muita gente fazendo coisa errada. E as coisas estão estourando. Ou seja, se eu começar a ver gente crescendo sem a qualidade técnica, só vai ser alta inflação, alta inflação, alta inflação, alta inflação. Então, a seara é grande, o trabalhador é pouco, mas está aqui um trabalhador que pode te ajudar. Então, isso aí já vale tudo. Olha lá, ó, todos os pontos dos programas de fidelidade, do tipo Livelo e UP, pontos referentes a compras e produtos para o uso com bonificação, se você deve declarar, é isso, Leila? Né? Dá para parcelar até 10 vezes o curso, Celeste. Aqui é ajudar todo mundo, então dá para parcelar até em 10. Então, fica lá tranquilo, porque a plataforma lá permite. Quanto tempo de acesso? Ad eterno, Celeste, fica tranquila também. Eu deixo o curso lá para você poder ir aproveitando, tá bom? Por quê? Porque é uma coisa que, a princípio, a gente... Né, enquanto eu estiver vivo, né? Quer dizer, depois Deus me levar. Professor, até domingo esse preço, por gentileza? Sim, até domingo, galera. Domingo muda, tá bom? Mais alguma dúvida? Na verdade, é isso. Quer dizer, eu vejo assim, eu quero pedir perdão se a gente acaba, às vezes, brincando, né? Mas é uma forma também de não fazer a coisa ficar muito pesada, porque falar de tributação, o pessoal já tem uma coisa assim, e é difícil para a pessoa pensar. Por exemplo, eu tinha um pensamento muito parecido com o Joselito falou agora, né? Quer dizer, enquanto eu estou pequeno, não preciso nem me preocupar em pagar tributo. Pois é, mas a gente tem que pensar o contrário, a gente tem que pensar em ser grande. Eu sei, eu não estou dando bronca no Joselito, não, eu amo a vida dele. Mas eu também penso assim, eu pensava assim, porque depois que eu comecei a entender que não, eu preciso crescer e preciso passar essa parte de isenção. Essa é a ideia. Tudão, o pessoal tá só perguntando aí em relação a o desconto, é só clicar no link ou tem algum cupom que tem que colocar lá? Não, não tem cupom não, é só aplicar no link. Clicou no link já vai estar... deixa eu ver se está certo o que eu estou falando, só para confirmar direitinho. Deixa eu ver aqui. Ó. Isso. Opa. Hoje é dia 31, né? Isso. Então tá. Então eu vou botar aqui. Ó. 31, domingo vai ser dia 3. Então, eu acabei de fazer para vocês aqui. Estou mexendo aqui. Quem entrar agora no link, você vai ver lá que já está com desconto. Tá bom? Beleza. Então, já de hoje até domingo, com desconto para o pessoal que está assistindo a live. Se você tem algum amigo, algum colega que tem dúvida, gente, na boa, tem muita gente, como eu falei para você, tem muita gente que a princípio tem dúvida, não sabe aonde ir, traz o colega aí também, né? Daqui a pouco eu vou inventar uma moda aí, que eu achei muito legal, de, a princípio, arranjar uns colegas aí que sejam meus comissionados. Então, se você tiver interesse de vender o meu curso, eu não sei se você faz isso, Joselito, mas eu
acabei tendo essa possibilidade aqui nessa plataforma que eu uso, que não é a Hotmart, nem Monetize, nem Eduz, mas eles permitiram fazer isso. Então, de repente, se você tiver interesse, quiser ser meu comissionado e sair vendendo por aí também e ganhar um troquinho, para você que está numa situação aí mais, né, mas tem bastante gente que você conhece, que gosta de trabalhar com milhas aéreas, que não tem as informações que a gente possa passar e ajudá-los, aí bem entrar em contato, soscurso.contato@gmail.com, a gente vai conversar, tá bom? Perfeito, Tudão. Galera, a gente vai tá encerrando por aqui, só reforçando. Eu botei uma postagem lá no meu Instagram agora, então se você está assistindo depois, não teve sua pergunta respondida ainda, vai lá na postagem, pode deixar a pergunta lá, eu já vi que o pessoal já está colocando aqui, porque quando for sábado, às 8 horas da noite, eu vou estar com o Tudão de novo, para a gente fazer a parte prática e já dá para responder algumas perguntas também. Só que assim, eu combinei com ele para sábado, mas se tiver alguma mudança, eu aviso a vocês também, perfeito? Tranquilo, galera? Beleza, então, Tudão, muito obrigado por estar aqui com a gente, estar trazendo esse conhecimento, porque como eu falei, assim, eu entendo das milhas aéreas, eu entendo do cartão, mas quando vai para tributo, aí eu sempre corro para falar com o professor Tudão, que ele conhece muito, e o pessoal que assistiu aí viu que realmente o cara conhece muito. Ele não vai falar só o que vocês querem ouvir não, tá? Ele vai falar a realidade, como funciona e como é a interpretação desse mercado, que é um mercado incrível pra gente. E ele puxa minha orelha também, tá, gente? Não pense que ele não puxa, não, que ele puxa minha orelha. Quando eu vou com dúvida pesada pra ele, ele puxa minha orelha, me explica e eu conserto. Então, vão pra lá que vale muito a pena. E aproveita esse desconto do treinamento do professor Tudão, que assim, eu sempre falo, eu digo, olha, o valor que ele tá cobrando do treinamento dele ainda é muito baixo pelo que ele entrega. Então aproveita aí, porque daqui a um mês, 2 meses, isso aí tá chegando em R$500, tá chegando em R$1.000, aí vocês vão reclamar porque não compraram agora. Então, dá uma olhadinha lá que vale muito a pena, tá, galera? Grande abraço para vocês. Valeu, professor Tudão. Valeu mesmo, tá? Obrigado aí pela oportunidade, Joselito. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Deus abençoe cada um de vocês, que muitas milhas sejam vendidas, que vocês sejam grandes empreendedores. E quem quiser ter essa renda extra, aprende tudo com o Joselito, que esse cara é bom. E obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima. Talvez agora no sábado, já com parte prática para vocês. Até mais. Valeu, Tudão. Galera, tô fechando aqui a live agora. Foi muito bom estar com vocês, tá? Agradeço demais por tudo que vocês tiveram comigo aqui até o final, aqui com o professor Tudão. Eu sei que esse conteúdo aqui não é um conteúdo simples, não é simples, mas é necessário e a gente tem que conhecer. Já que nosso governo é nosso sócio, querendo você ou não, então vamos aprender a trabalhar com ele certinho para a gente não ter futuras dores de cabeça. Às vezes é melhor trabalhar um pouquinho mais agora para evitar uma futura dor de cabeça, tá? Um grande abraço para vocês, deixe sua dúvida. Nesse vídeo também pode deixar as dúvidas que tem aqui, ele vai ficar gravado por um tempo, não sei se vou deixar permanente aqui no YouTube, mas depois já tem uma postagem lá no Instagram que vocês podem falar comigo, mandar as perguntas lá que eu vou repassar para o professor Tudão para estar respondendo tudo, tá? Valeu, galera. Um grande abraço para vocês e até a próxima, tá? E o treinamento do professor Tudão é vitalício, tá? A galera que tá perguntando aí. Valeu, tchau, tchau.